Fala, consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos fazer aqui mais uma live, na verdade a primeira chamada Super Live aqui do canal. Então a gente tem hora para começar, mas não temos hora para terminar. Vamos ver até onde a gente vai no dia de hoje. Então teremos aqui vários relatos, algumas dicas, uma história, enfim. Temos aí várias questões que vocês vão poder acompanhar que falam de fenômeno, que falam do canal, que falam de experiência de quase morte e temas parecidos. Então já convido a todos vocês que se interessam por esses assuntos que, por favor, se inscrevam aqui no canal, porque assim você vai poder ser avisado das lives, dos vídeos e coisas assim, né, e de tudo mais que o canal aqui tem para apresentar para vocês. Então, seja muito bem-vindo aqui ao canal Dimensão Mental, aqui que a gente fala a teoria prática de muitos assuntos transcendentes, especialmente dos fenômenos que envolvem a vida após a morte. E nessa super live já vou dizer o seguinte, a gente vai então fazer aqui para ajudar vocês, eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas após o término da live, haverá aqui aqui na descrição do vídeo, terá o tema e o tempo do que aconteceu em cada situação. Então, por exemplo, digamos que nos 30 minutos começou um relato de caso de experiente quase morte. Então, na descrição você vai poder ver, aos 30 minutos teve um relato. Então, vai ter aqui como se fosse um sumário, um índice de tudo que foi falado aqui na live, porque, como eu disse, eu não sei o tempo, o tamanho de quanto tempo a gente vai ficar aqui falando e para que você não fique ali, às vezes, aborrecido vendo que não te interessa. Então você pode ir e clicar no assunto que te interessa, tá certo? Outro ponto, assim que essa live terminar também, ela estará legendada em 5 idiomas. Então, além do português, nós vamos ter ali espanhol, inglês, francês, alemão e japonês para ajudar na divulgação desses assuntos. Então, se você conhece alguém que fala algum desses idiomas ou que tem interesse, é só colocar lá que só divulgar esse vídeo que a legenda vai estar pronta já, tá certo? Então, vocês são todos aqui os meus convidados para esse dia especial. Por que eu estou fazendo também uma super live hoje? Aproveitando que eu nasci no dia 18 de janeiro, vamos fazer uma live aí comemorativa para, enfim, falar um pouco mais, conversar. E segue o mesmo esquema de qualquer outra live que a gente faz aqui às terças-feiras, tá? A diferença é que ela começa às 9 da noite, eu sei. Mas ela vai ter o mesmo padrão, que é, eu vou fazer o relato e depois do relato eu faço as minhas considerações e aí abre para perguntas, respostas, comentário, o que vocês quiserem colocar. Então, a gente faz aí primeiro dá a prática, dá o relato das pessoas que passaram por experiência de quase morte. E nas perguntas, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Dúvidas sobre alguma coisa de algum vídeo que você não entendeu, dúvidas sobre a EQM em questão, comentários, enfim, dúvidas existenciais, aquilo que você quiser colocar dentro das minhas questões ali, eu vou abranger, eu vou estar respondendo, tá certo? O que mais que de introdução aqui? O que mais que eu poderia falar? Eu acho que de introdução acho que é isso. Não tem mais nada que... enfim, então já que hoje também, né, é o meu dia, 18 de janeiro é o meu dia, então eu já vou aproveitar e fazer a sugestão inicial aqui. O livro Expresso das Estrelas, que eu escrevi ano passado. Na descrição aqui do vídeo tem um link para você ver ele na Amazon e no Clube de Autores. Dá para você, nos dois links, você abrir e ler o começo dele, ver se te interessa. Então, assim, é uma obra que eu sempre quis escrever, demorei muitos anos para fazer. E aproveitando o ano passado lá, o confinamento, eu acabei escrevendo e fazendo. Agora, é muito interessante porque se você gosta de universo, se você gosta do Carl Sagan, se você gosta aí desses assuntos cósmicos, vale a pena, acho que você vai gostar bastante, especialmente se você gosta do universo, mas não entende muito, porque ele vai dando uma explicação das coisas básicas do universo, sem contar o final, que é bem legal. Agora, é claro, nem tudo são flores. No livro também tem muito drama, tem muita complicação, problemas familiares.
Então, assim, um livro bem interessante, tá? Não é autobiográfico, mas quis colocar vários desses assuntos porque pega a maioria das pessoas. Os problemas mundanos e essa visão cósmica das coisas que as pessoas querem, às vezes, aprofundar, querem entender, mas não conhecem nem sabem o que fazer ou por onde começar. Então, fica aí uma sugestão, tá? Se você quiser, olha no link aqui na descrição, os primeiros links. Dá uma olhada ali sem compromisso no início, vê se te interessa ou não, tá bem? Fica aqui nosso convite também, caso você queira interesse, para ser membro do canal. Ao lado do botão de se inscrever, tem um botão Seja Membro. Tem aqui alguns vídeos que já foram disponibilizados. Semana que vem está saindo o próximo vídeo. Está saindo esse vídeo aqui, ó. Opa! Esse vídeo aqui está saindo semana que vem, tá? Então, é mais uma oportunidade, porque esses assuntos mais complicadinhos ou mais sensíveis, a plataforma não aceita e até pune canais. E, como a gente está querendo não divulgar os assuntos ao invés de ser punido, a gente então tem esse vídeo aí. E temos lives para os membros também. Semana que vem vamos ter uma live aí. Próximo sábado vamos ter a 5ª live para os membros, tá? E já fica também o convite seguinte, vai ter um sorteio para os membros, eu vou colocar amanhã aqui no canal, uma mentoria gratuita. Então, se você é membro do canal, você quer passar ali, a gente poder conversar 1 hora exclusivamente, você tem algum problema, alguma coisa que quer resolver, alguma questão pessoal, então vai ser essa mentoria aí, tá? Então a gente vai poder fazer uma conversa online, vou poder entender algum caso, poder dar alguma sugestão de acordo com esses assuntos que a gente trabalha aqui no canal, tá certo? Eu não abro mentoria no canal justamente pelo medo de que muitas pessoas poderiam querer e daqui a pouco, pronto, 20 pessoas querem. E aí, 20 horas que eu vou ter que tirar não sei da onde para poder atender todo mundo. Então, vou fazer um sorteio aí durante a live, tá? Durante a nossa live de sábado e para os membros, vou fazer um sorteio. E se você tem algum interesse, amanhã coloca lá vou colocar um recadinho ali para os membros, aí você responde e eu vou, né, falar tudo certinho, vai poder ficar tudo às claras, tá certo? Bom, eu tô me estendendo acho que até demais na minha introdução, mas assim, hoje como é uma live maior, não temos aí tanta pressa de fazer correndo, porque depois vai ficar tarde, então dá pra se estender um pouco mais. E se vocês também quiserem ajudar aqui o canal, ajudar a divulgar esses assuntos da experiência de quase morte, então eu peço também que, por favor, curta o nosso vídeo. Cada curtida é importante, o YouTube valoriza demais isso. Então, nossas metas em cada live é ter pelo menos 100 curtidas. Então, com 100 curtidas é muito bom, porque assim, esse vídeo vai ser alavancado, vai ser expandido, né, para mais e mais pessoas, tá certo? Então, se possível, curta e muito obrigado por ajudar na divulgação da experiência de quase morte. Muito obrigado por ajudar na divulgação desses assuntos, tá bem? Bom, gente, vamos passar então, acho que feitas as devidas introduções, acho que já dá para a gente passar para o primeiro relato, né, de hoje. E é um relato muito interessante que trata de mudança de realidade, ou seja, as possibilidades do que vai e do que não vai acontecer no futuro de um indivíduo. Então esse caso aqui eu achei muito peculiar por algumas questões. E assim, eu vou fazer a leitura dele para vocês. E como é de praxe, depois eu faço aí os meus comentários. E vocês, tendo dúvidas, questões, qualquer assunto aí, é só perguntar, tá certo? Bom, antes então vamos beber a nossa água, lembrando que aqui está um calor insuportável. Espero que aí não esteja tanto. Bom, vamos passar então aí para o primeiro relato de hoje, que é chamado Múltiplas Realidades Possíveis. Esse caso aqui, emblemático por diversas razões, aconteceu com Wilson FDE, foi como ele foi identificado. Lembrando que esse relato, não apenas de hoje, mas a maioria dos relatos que nós temos dado preferência aqui no canal, são para pessoas anônimas, tá?
quer dizer, pessoas que não quiseram se identificar, mas que pesquisadores científicos da EQM acabaram, né, colhendo seus depoimentos, as suas experiências pessoais, e a gente pode então dar uma certa luz, um certo vislumbre, vamos dizer assim, para esses casos que as pessoas às vezes nem sabem que existem ou que ficam ali esquecidos e que, no entanto, ali foram casos espetaculares, mas que por razões pessoais as pessoas optaram em não aparecer, tá certo? Sempre lembrando isso. Agora, fica também o convite, esqueci de colocar até a capa aqui, dê uma olhada no último vídeo do nosso canal, a Inês Camargo colocou lá o depoimento dela. Ela teve 3 experiências de quase morte, uma delas, inclusive, a última EQM, ela encontrou até mesmo o professor Valdo Vieira, que foi aí o fundador da ciência que estuda a própria experiência fora do corpo, chamada de projeciologia. Então, ela mesma dá o depoimento aqui no canal, tá? Dá uma olhada nesse vídeo, tem a foto lá de uma mulher, uma pessoa no início ali, que é justamente a Inês, e ela fala, né, passei por 3 experiências. Então, gente, dá uma olhada nesse vídeo, ficou muito bom. Foi lançado aí no sábado e já teve aí, alcançou já muitas pessoas. Tá legendado também em vários idiomas, tá? Dá uma olhada, sugiro demais que vocês acompanhem e dêem uma olhada nesse vídeo, tá bem? Agora, vamos falar aqui do caso do Wilson. Então, essa EQM aconteceu no ano de 2013, lá nos Estados Unidos, em função de um acidente de carro. Mas esse acidente de carro, vocês vão poder ver que não é bem assim um acidente, tá? É, mas não é. Mas como assim é, mas não é? Vocês vão entender. Então, o caso do Wilson, ele começa o seu depoimento, seu relato da seguinte forma. Um amigo me convenceu a apresentar este relato contra minha tendência natural sobre o assunto. Não tenho interesse real em acompanhá-lo ou ser contatado de qualquer forma. Foi um episódio, para mim, muito assustador. É traumático o suficiente, para ser honesto, recordá-lo apenas uma vez aqui. Mas, tendo me proposto a descrevê-lo, serei tão franco e preciso quanto a linguagem permitir. Agora ele fala que é traumático, assustador, mas calma, tá, gente? Não é... Você vai ver que a experiência não tem nada de filme de terror, não tem nada que dá medo, nada nesse sentido. Ele foi assustador para ele no intuito de dizer que ele não entendeu, que foi muito forte a experiência, tá? Vocês vão ver por quê, mas não tem nada de assustador assim não, tá? Fiquem tranquilos. E ele continua. No dia 15 de julho de 2013, por volta das 7h45, estava a caminho do trabalho, aproximando-me do cruzamento e me preparando para virar à esquerda. Este é um cruzamento notoriamente perigoso em qualquer dia e tem havido muitos acidentes lá. É difícil ver se a intersecção está livre da direita e a curva à esquerda é particularmente perigosa. Eu estava atrasado e em estado de espírito perturbado. Então, a pessoa que diz que ela já está perturbada é porque a situação está complicada, né? Eu tinha uma reunião importante que eu estava planejando cuidadosamente por vários dias e um atraso realmente estúpido no último minuto colocou tudo isso em risco. Também deve ser entendido que um sistema de semáforos de trânsito muito melhor existe hoje do que estava em vigor no momento desse acidente. Me aproximei do cruzamento com pressa. Olhei para a direita e acreditei ter visto corretamente que nada se aproximava pela direita. Então fiz a curva à esquerda. Ao passar pelo cruzamento, olhei para a direita mais uma vez e vi um veículo vindo direto para mim, a uma velocidade que só poderia estar a mais de 140 km por hora. Nós nos vimos. Eu vi o olhar nos olhos do outro porque estávamos muito perto. Uma colisão era absolutamente inevitável. E não há nenhuma maneira nesta terra que poderia ter sido evitado. Então,
colisão realmente vai acontecer. Vai acontecer o acidente de carro. O que aconteceu a seguir é extremamente difícil de descrever, mas farei o meu melhor. E isso pode ser e deve ser tomado como aplicável a tudo que vou tentar relatar a partir de agora. Palavras. Mesmo as palavras mais cuidadosamente escolhidas capturam não mais que 1% dessa experiência na melhor das hipóteses. E mesmo assim, captam muito mal. Esta é, possivelmente, a coisa mais frustrante sobre dar este depoimento. Do outro lado, da frente do carro à esquerda, quase na direção oposta ao veículo que se aproximava, havia um campo. De repente, percebi entre aspas, objeto muito grande se aproximando lentamente em uma diagonal nesse campo. E esse objeto estava vindo diretamente em direção ao meu carro. O tempo não estava funcionando normalmente, enquanto tudo isso estava ocorrendo, se é que estava funcionando o tempo. Eu tive espaço para perceber o que estava acontecendo, mas não posso explicar como consegui fazer isso. O objeto, quando o vi pela primeira vez, parecia ser do tamanho de uma torre de 10 andares. Subjetivamente, parecia estar a cerca de 200 ou 300 metros do outro lado do campo. Essas descrições de tamanho e distância não têm muito sentido, como tentarei explicar em um determinado momento. E o objeto parecia como uma roda d'água gigante, deitada de lado e girando enquanto se aproximava de mim e do meu veículo. Então veja bem, o objeto parecia uma roda d'água gigante, deitada de lado, certo? Então não estava em pé, que estava girando enquanto se aproximava do veículo dele. E à medida que se aproximava, isso não levou tempo como nós entendemos. Percebi que minha primeira observação sobre o seu tamanho era extremamente imprecisa. Era mais como o tamanho de uma pequena cidade. E à medida que se aproximava cada vez mais, entendia que todas as estimativas de escala e distância não faziam nenhum sentido. Era maior do que pensamos como o mundo. Maior que o mundo. À medida que foi ficando ainda mais perto, tomei consciência de seu poder e significado. Minha mente interpretou isso como um objeto físico em escala gigantesca. Objeto físico em escala gigantesca. Aí ele continua. Ok. Agora esta parte é particularmente difícil de explicar. À medida que o objeto se aproximava de mim, uma espécie de sensação tomou conta de minha pessoa e eu sabia exatamente o que era aquilo tudo. Não só isso, mas eu sabia tudo o que dizia a respeito daquilo, o que era, o que estava fazendo, qual era, entre aspas, o seu negócio comigo, onde e quando eu tinha visto antes, por que eu estava vendo agora e muitas outras coisas que não consigo me lembrar. Eu tinha visto esse objeto antes de nascer e o verei novamente quando morrer. Todos nós sabíamos disso antes do renascimento. Todos veremos quando morrermos. Mas esta informação é eclipsada de cada um de nós enquanto estamos vivos. E era por isso que eu estava vendo nessa experiência.
porque eu estava morrendo em um acidente de carro fatal. Aqui está o que me lembro, o melhor que as palavras podem dizer. Esta roda não era algo que se movia em minha direção através do mundo, ou através da realidade de alguma forma. Isso era uma ilusão que meus sentidos estavam construindo para mim. A roda era a própria realidade. Representava todas as possibilidades concebíveis para uma vida ou para um mundo que poderia ser imaginado ou criado. À medida que se aproximava, percebi que o que nós chamamos de nosso mundo estava todo contido nele. Era simplesmente uma das inúmeras fendas ou remos da roda de água. Então toda a realidade do mundo estava inserida ali. E sempre foi assim. Minha vida, sua vida, nosso mundo, todos nós somos parte dessa estrutura da roda e sempre fomos um pedaço desse objeto. Simplesmente agora isso se tornou visível para mim. Começou então a dimensão verdadeiramente aterrorizante dessa experiência. As palavras não podem nem começar a descrever o nível de medo que experimentei. Sempre ele fala roda d'água, mas sempre entre aspas, tá? A roda d'água meio que passou por cima de mim e depois pelo lugar onde meu carro estava na estrada. E ao fazê-lo, comecei a ser atingido por cada uma das pás da roda. Lembre-se de que tudo isso é apenas uma maneira de falar. Ele não descreve e você não pode descrever remotamente a situação real como realmente aconteceu. Mas dá para se ter uma noção disso imaginando que no espaço de cada pá, entre aspas, havia uma espécie de filme giratório de água com uma cachoeira ao seu lado. Imagine um filme de água sendo jogado para fora da roda em cada fenda, como se fosse por força centrífuga. Quer dizer, como era uma roda de água, cada uma dessas pás, cada uma dessas fendas ficavam ali, né, jorrando, não era bem água, mas acho que a forma do autor descrever, né, do Wilson, é o dizer que eram energias, tá certo? Porque não é que era uma roda gigantesca que ficava jogando água. Isso não faz sentido. Agora, quando roda energia, né, e nessa energia está contido memórias, está contido uma série de questões, aí fica um pouco mais claro, né, essa tentativa dele de descrever o que aconteceu, certo? Ele continua. Imagine ser esbofeteado ou espirrado por cada um desses filmes ao colidir com ele e passar para o filme seguinte. Isso era o que estava acontecendo. Exceto que esses não eram apenas filmes, né, rodados na água. Eles eram, na falta de um melhor termo, realidades possíveis ou que poderíamos pensar como universos ou mundos. Mais uma vez, a nossa existência, o nosso universo, como normalmente pensamos, era simplesmente um entre um número infinito deles. Como eu sabia que havia um número infinito? Eu apenas sabia. Uma espécie de conhecimento veio com o evento, e não havia dúvida sobre esse conhecimento. Foi assim que eu sabia que tudo era infinito. E porque eu tinha conhecimento e entendi o que estava acontecendo de maneiras que não consigo me expressar, mas de alguma forma eu estava com medo. Compreendi que estava prestes a ser submetido ao processo que os humanos aproximaram como o termo reencarnação. Foi por isso que a roda veio. Eu representava uma espécie de discrepância que precisava ser corrigido. O evento, ou talvez o evento iminente, lá na estrada que me fez escorregar ou cair entre as pás,
né, da roda de água, dessa estrutura, tinha um tipo de propósito cósmico de classificar as coisas em seu lugar natural mais correto possível. E eu estava com medo e resistia a ser classificado. Então o objeto intensificou suas tentativas, até certo ponto enérgicas, de me classificar corretamente. Com isso, veio outro entendimento que me apavorou ainda mais. Eu sabia que, a menos que eu logo selecionasse uma dessas realidades para deslizar de volta, a, também entre aspas, roda iria coagir a situação decidindo por mim. De uma forma ou de outra, eu seria classificado se eu gostasse ou não. Se eu não escolhesse por mim mesmo, simplesmente seria encaixado em alguma posição mais próxima da roda, até o ponto que não conseguisse tomar mais uma decisão, se é que isso faz algum sentido para você. Eu estava ciente de ter uma capacidade limitada de escolha, mas não muito. E mesmo essa habilidade limitada não era muito útil, porque cada realidade que eu via batia contra mim e através de mim, antes que eu pudesse entender o que nela estava contido. Mesmo eu não permaneci o mesmo de uma roda para outra. Era como se, a cada filme, eu fosse destruído e refeito do zero como um ser completamente novo. E não havia um eu contínuo que viajasse inalterado por aquela roda e pudesse de alguma forma alterar a experiência. Esta é apenas uma das muitas coisas que é tão difícil para mim explicar. A própria ideia de um eu contínuo foi contrariada por essa experiência. Esqueci, ou talvez tenha sido deliberadamente suprimido, a grande maioria do que vi nos vários universos que estavam nas, entre aspas, pás daquela roda. No início, eles pareciam muito semelhantes a este mundo que habitamos ou acreditamos habitar. Por exemplo, eu tenho uma memória flutuante de ver vários cenários diferentes e de como o acidente comigo aconteceu. Eu suspeito que estes eram todos os remos ou possibilidades que estavam na roda. Em um deles, me lembro de ter visto o que parecia ser meu veículo jogado para fora da estrada e tão danificado que parecia ter sido dobrado no centro por um canivete. Eu parecia me lembrar de muitos outros cenários como este, mas que não consigo rememorar agora. E para esclarecer, o que quero dizer é que eu parecia arquivar ou folhear inúmeras possibilidades concebíveis para o resultado do acidente. Me lembro de ter feito isso, mas não consigo recordar o que qualquer um desses mundos específicos continha. Não tenho explicação para não ter experimentado nenhum dos fenômenos relatados com as situações de quase morte iminente, como o túnel, a luz e assim por diante. Suspeito que as experiências de quase morte iminente sejam cenários simbólicos que surgem assim que alguém está entrando ou saindo da roda, mas antes que a situação tenha se desenvolvido muito. Em nenhum momento eu vi qualquer coisa que se assemelhou ao que nós humanos pensaríamos como uma vida após a morte, um mundo espiritual ou algo semelhante. É como se estivéssemos na superfície externa da própria roda, em um dos seus mundos realizados. Ou então, estamos mortos e somos a própria roda. Essa roda é um espaço onde existe toda a possibilidade criada, mas nada totalmente completo ou real. E tenha em mente que nada foi escondido de mim.
Eu era o todo e conhecia o todo. Eu certamente não retenho ou finjo que sim, mas eu sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a ficar ainda mais em pânico. Cada vez que eu pensava que estava apenas iniciando o meu entendimento das coisas, eu era empurrado violenta e impiedosamente para um novo espaço da roda e um novo eu se cristalizava, junto com todas as memórias e suposições que vinham junto. Com aquele mundo, eu não me lembrava de quem eu era apenas um momento atrás, quando estava em uma outra realidade ou outro filme. Eu não tinha nenhuma lembrança de onde eu tinha vindo ou da situação da estrada em meu mundo. Eu tinha zero memória naquela condição. E eu sabia que tinha vindo de algum lugar, mas não tinha lembrança de onde era ou mesmo de quem eu era. Foi a coisa mais bizarra que você poderia imaginar. De alguma forma, porém, e só posso supor que isso aconteceu sem nenhuma ação consciente de minha parte, as possibilidades que aparecem na roda começaram a diminuir e a se tornar um pouco mais familiares novamente. Cenários associados ao acidente começaram a aparecer mais uma vez. Digo mais uma vez, mas não tenho como saber se essa foi uma incidência separada da que descrevi anteriormente, ou se foi realmente a mesma incidência, porque o tempo estava funcionando de maneira tão incomum durante toda a ocorrência. Mais uma vez eu vi, ou parecia ver, variações ou possíveis resultados mundiais onde eu morri no acidente. E eu parecia entender intuitivamente que se eu entrasse em qualquer um desses cenários, eu ficaria lá por apenas alguns momentos ou minutos no máximo. E então eu teria que sair e encarar toda a roda novamente, de modo imediato. Mas eu não queria fazer isso. Mas havia um tipo estranho de conhecimento associado a tudo também. A roda não parecia incomodada de uma forma ou de outra. Não parecia se importar se eu emergir novamente em 3 minutos ou em 3 décadas. Tudo o que importava era me classificar. E havia uma espécie de, entre aspas, crueldade nisso que eu não esquecerei tão cedo. Eu me encontrei de volta na estrada, no que parecia ser uma distância muito curta de volta, ainda me aproximando do cruzamento. Este é apenas um dos muitos mistérios associados ao evento que não posso explicar. Eu escolhi um mundo que era uma versão do nosso universo, em que o acidente ainda não havia acontecido, mas estava a apenas alguns segundos de acontecer? Não posso dizer, porque não me lembro de ter tomado essa decisão. Me lembro do olhar no rosto daquele motorista tão claramente como se fosse ontem. Me lembro dele se apoiando no volante. Mas eu freiei quando cheguei ao cruzamento e aquele motorista, ou o seu carro, simplesmente não estava em lugar nenhum. Esse foi o relato do Wilson, um relato ali muito impressionante por diversos aspectos, né? Então acho que vale a pena a gente começar citando ou comentando que, dando uma breve, né, narrativa aqui do que aconteceu com ele. Então veja, ele foi para um cruzamento, quando ele viu que ia acontecer o acidente iminente, o tempo como se tivesse congelado, né? Ele falou que o tempo ele ficou diferente de qualquer relação humana. E ele viu então essa esfera, parecia uma roda d'água, quer dizer, pensa uma roda d'água cheia de pás, mas que estava, né, vinha deitada rodando. E aquelas águas, necessariamente não era água, era energia. Mas essa roda veio, e aí já começa o primeiro processo que é muito raro de se observar,
em experiências de quase morte e também em experiências fora do corpo, que é justamente um objeto que não tem dimensão física própria ou única. Então ele viu que parecia ser um prédio de tantos andares, mas de repente falou que não, que parecia ser uma cidade pequena. Veja, um objeto circular que tem o tamanho de uma cidade, mas de repente parecia que não, parecia que ele entendeu que naquele objeto existia quase que tudo que existe, quer dizer, não apenas o nosso planeta, nem apenas o nosso universo, mas havia uma representação que estava ali dentro de todos os universos possíveis. E esse é outro ponto bem complexo que de dizer que a pessoa consegue entender que o nosso universo é apenas um universo dentre uma infinidade, ou dentro de outros infinitos universos existentes. Então esse tipo de captação de ideia também é muito raro de se acontecer. Agora, é claro, esse objeto provavelmente era o que nós chamamos de paratecnologia. O que é a paratecnologia? É uma tecnologia ou algo nesse sentido, mas que está além das questões humanas. Muitas vezes são criados aparelhos ou representações que têm diversas utilidades e diversas capacidades realizatórias. Ao que tudo indica, quanto mais poderosa, quanto mais evoluída uma consciência, mais ela, em tese, poderia criar aparelhos sofisticados e complexos. Agora, no caso desse objeto que ele viu, é algo assim extremamente complexo e dá para perceber na própria narrativa dele o quanto é difícil descrever o que de fato aconteceu com ele. Então não foi uma coisa assim óbvia nem nítida, sabe? Ele mesmo fala que ele tentou tirar palavras para tentar que essa experiência dele fosse o mais compreensível possível. Agora veja, um objeto que tem ali não apenas toda a informação de universos, mas que tem ali também questão de futuras realidades ou possíveis realidades, já é algo muito complicado a gente poder entender. Eu sempre falo e repito que destino não existe, né? Nem mesmo às vezes seres super evoluídos podem às vezes saber no dia de amanhã. Eles podem ter uma vasta noção, mas nada é determinístico, nada que de fato vai acontecer. Seres também muito evoluídos conseguem acessar eventos futuros quando envolvem muitas pessoas, quando são eventos de massa, coisas assim, tudo bem. Mas ainda assim nada é fatalístico. Muita coisa vai acontecer, muita vai ser mudada e outras nem vão chegar mais a serem cogitadas. Então a realidade é um fluxo complexo e a princípio e isso é um ponto muito bom, porque nada é determinístico na sua essência maior. Então não quer dizer que isso aqui já está na minha vida, estou fadado ao fracasso. Besteira, bobagem. Ninguém está suscetível ou inevitavelmente vai para o sucesso, para o fracasso. Tudo são possibilidades. Tudo são poréns, tudo são formas da gente poder entender e construir como que as coisas vão acontecer. Então, é importante frisar ou pensar que nenhuma realidade é estática, é congelada, está travada. Tudo é uma grande possibilidade. Agora, esse objeto, por ser tão complexo assim, quer dizer, ainda abarcava várias realidades. Então, e essas pás que ele fala de água, quer dizer, ficava rodando ali, né, aquela energia, aquele segmento, e cada um daqueles locais era um filme com uma realidade específica. E pelo que ele coloca, teve tanto o filme da vida dele, do acidente dele, parecia ser o acidente dele, quanto outras realidades de outros universos, inclusive fora do nosso. E parece que o grande medo dele era justamente o renascimento, que ele coloca como reencarnação. Então ele queria ser, essa roda tinha esse aparelho tinha o objetivo dele de classificá-lo, quer dizer, de dizer quem ele era, de dar uma checagem integral da sua consciência. E a partir de então, se ele não decidisse aonde ele iria voltar, qual realidade, qual vida, essa roda, esse aparelho ia decidir por ele. E isso que deixou ele mais apavorado. Entenda que a experiência, como eu disse, ela não é assustadora, ela não é traumatizante porque acontece algo muito nefasto, muito de filme de terror, nada disso.
Mas a possibilidade de ele poder ter que escolher, quer dizer, ele mal morreu, né? Ele nem estava ali, ia passar por um acidente, ia bater a princípio o carro, e ele já tinha que escolher uma nova realidade no qual ele iria renascer. E isso deixou ele apavorado. E também ele acabou no processo todo perdendo a consciência dele, quer dizer, cada realidade que ele via, ele esquecia quem ele era, onde ele estava, e ele ficava mergulhado ali. E ele mesmo coloca que a roda não se importava se eram 3 minutos ou se eram, sabe, 3 horas ou 3 dias. Ele estava ali mergulhado em uma realidade, depois saía dela e se via em outra, em outra, em outra e assim por diante. Ele não dá ideia de quantas realidades ele viu, quantas possibilidades ocorreram. Mas pela dificuldade que ele tem de descrever, dá para perceber que esse tipo de circunstância deve ter levado muito tempo em relação ao que a gente pensa aqui. Mas ele deve ter percebido e antevisto muitas realidades possíveis e inimagináveis. E, quer dizer, o fato da pessoa mergulhar em realidades já perdendo o seu senso de identidade também é algo muito raro de se ver uma experiência assim. E existem casos de EQM, onde a pessoa não lembra quem ela foi, esquece de quem ela era, esquece de tudo, não faz nenhuma noção da vida que ela tinha aqui. Com certeza isso tinha, tá? Isso tem, com certeza. Mas nesse ponto que ele descreve, dele mergulhar numa realidade, viver ali, e de repente ele muda para uma outra realidade e tudo some, ele esquece o que ele viu anterior, ele como se ele tivesse renascido ali mesmo. Esse tipo de impressão já é bem mais difícil e foi justamente isso que mexeu muito com ele, é uma das coisas que acabou ali tocando muito ele. Então, qual que era a função desse objeto? A princípio era justamente encaminhá-lo para uma realidade. Agora, é estranho pensar algo nesse sentido, e aí fica a parte de estranheza, de questionamento do que ele teve, porque os renascimentos, eles não são nada óbvios, não são nada rápidos. Tem gente que pergunta assim, mas espera aí, será que meu avô ele faleceu, sei lá, um ano atrás, será que ele já renasceu? Esse tipo de pergunta não tem cabimento, porque o renascimento em si é um processo gradual, leva-se tempo. Existem casos de pessoas que renascem muito rápido, existem, mas quando eu digo rápido, muitas vezes leva-se, sabe, um ano, às vezes 6 meses, mas isso é possível. Mas já é um tempo assim extremamente rápido para um indivíduo renascer, sabe? Por isso que até se fala daquela média, né, que diz que uma pessoa viveu aqui 50 anos, a tendência é que ela viva mais 50, fique 50 anos no extrafísico, em outra dimensão, até renascer. Isso até certo ponto faz um sentido, mas não é bem assim também. Então pode ser que a pessoa leve 200 anos para renascer, pode ser que ela renasça em 20 anos, em relação ao nosso tempo aqui. E pode ser que ela leve 50 anos, tá? Mas de um modo geral, renascimentos abruptos são muito raros, tá? Agora, essa roda que ele inclusive classificou, ele disse que era como se fosse a própria realidade. É difícil de entender que ela estava ali apenas para encaminhá-lo nesse sentido. Até porque, em geral, a pessoa, quando ela passa por um processo da morte biológica, a tendência é que ela faça algo nesse período extrafísico, nesse período entre vidas. Seja positivo, seja negativo, mas haja um período, em geral, de convivência com outros seres, de aprendizado e assim por diante. Agora, essa roda da realidade, por que ele vai, né, querer classificá-la de uma forma até grosseira ou violenta, como ele falou, né, e ele resistindo, ele não querendo ser classificado porque ele não queria ter que escolher, ele não queria ter que renascer, sabe? Esse conflito todo é um processo assim, muito difícil de compreender. Porque que tecnologia é essa que simula a própria realidade? Que a própria realidade não é. Não pode dizer que essa roda é simplesmente um condensado de, sei lá, quantidade de trilhões de universos, né? E quando eu digo universo, estou falando galáxias, planetas e tudo, né?
não o nosso universo, mas uma infinidade deles e a realidade toda. Não há nenhuma percepção comumente sobre esse sentido. Não. Existe um objeto que é a própria realidade, toda a realidade existente. Difícil perceber. Por isso que a análise que eu faço é que era um objeto mais de percepção em relação à realidade existente. Não que era a realidade em si, mas devia ser algo que representava o todo e que mostrava as futuras ou possibilidades que cada um de nós pode ter na nossa vida, na nossa existência como um todo. Isso faz muito mais sentido. E existem outros aparelhos também que se encontram nas EQMs, nas experiências fora do corpo, por exemplo, onde a pessoa entende que aquele aparelho, que aquilo ali, por exemplo, tem a capacidade de criar galáxias, universos e assim por diante. Eu já vi projetores, pessoas inclusive saindo do corpo. O próprio Robert Monroe uma vez foi para um local que ele viu uma massa de energia condensada extremamente poderosa. Não era bem uma roda, como ele descreveu, mas ele sabia que aquilo tinha energia para criar outros universos. E estava ali à disposição de algumas consciências muito evoluídas, né? Então, veja, esse tipo de ocorrência, isso é bem entendível. Então, até que ponto esse objeto não veio para mostrar para ele outras realidades, para expandir a sua consciência, para dizer o quanto que, na verdade, esse nosso universo, todos esses trilhões de galáxias que nós temos aqui, na verdade, são apenas um pedacinho de uma cadeia gigantesca. Não sabemos. Mas, de qualquer forma, é algo assim bem interessante de se compreender como que o indivíduo pode entender ou agir de acordo com a sua vontade em relação à realidade existente. Porque, veja, a experiência de quase morte dele foi experiência realmente de quase morte. Por quê? Porque o que também chama muito a atenção é justamente o fato de que quando ele volta, quando toda essa experiência cessa, é como se ele tivesse escolhido uma realidade no qual aquele acidente não acontece. E quando ele voltou para o carro dele, que ele olhou, estava ainda olhando para aquele indivíduo, o motorista estava vindo do lado oposto dele, ele freou com tudo, só que de repente, aquela visão, aquele carro simplesmente sumiu, não estava mais lá. Como se esse objeto tivesse tido a capacidade de alterar aquela escolha. Então é a experiência de quase morte que quase aconteceu, quer dizer, era para ter acontecido ou aconteceu o acidente, quer dizer, pode ser que ele congelou quando ele viu aquele carro, e muitas pessoas que passam por acidente são assim, não é mesmo? Na hora do acidente, há um blackout, some totalmente a visão que ela tem, apaga-se tudo, e ela não lembra do acidente. E parecia que era o caso dele, ele viu quando o tempo congelou, ele estava olhando para aquela pessoa e a tendência é que ele realmente iria bater, ou que ele bateu e não lembrou do que aconteceu, certo? Mas, quando ele volta para a mesma cena, na verdade, aquele carro desaparece, como se a experiência de quase morte, então, ocorreu para não ter ocorrido. Foi uma mudança de realidade. Complexo isso, né? Eu acho bem... não vou dizer duvidoso, assim, mas é bem... Acho que eu nunca ouvi um relato que a pessoa diz, não, eu tive uma experiência onde eu mudei a realidade e a EQM não chegou a acontecer. Mas mudar a realidade física a tal ponto é realmente muito, muito, muito complexo. Lembra, inclusive, um filme chamado Minority Report. Você já viu esse filme? É um filme com o Tom Cruise, que mostra lá, são 3 indivíduos que eles chamam no filme de precogs, quer dizer, que eles são pré-cognitivos, fazem a premonição de eventos futuros. Já viram esse filme? Gente, é muito bom. Minority Report, a nova lei. E aí no filme o Tom Cruise é um policial que ele prende a pessoa antes dela cometer o crime. Então veja, essas três pessoas ficavam lá, previam o futuro, eles viam a cena do crime, tudo ficava gravado em aparelhos, e falavam, o crime vai acontecer hora tal, dia tal. Os policiais iam lá, e quando a pessoa ia cometer o crime, no caso de crimes passionais, crimes assim que não tinham planejamento, que foram, sabe, crimes que a pessoa não planejou, mas ela foi tomada por um impulso e de querer atacar e de querer matar o outro, quando ela ia atacar o outro,
os policiais chegavam lá, parava com tudo e a pessoa era presa. Mas a pessoa fala, peraí, mas eu não matei a pessoa, que estão me prendendo? Eu não cometi crime nenhum. Mas os policiais estavam tudo registrado lá, o que ele ia fazer, a cena do crime, tudo nessa visão que os precogs tiveram. Então tá parecendo o Minority Report, porque ele vai ter um acidente, só que de repente ele vê esse objeto, vê outras realidades, analisa uma série de coisas, de repente ele volta e a EQM que ia acontecer nunca aconteceu, mas ele volta com a memória dessa realidade alterada. Complicado, né? Então é difícil ver algum relato, alguma coisa nesse sentido, porque você alterar o futuro, ok, normal, mas você alterar a realidade presente e aquele acidente não aconteceu, um carro que ia bater simplesmente não estar mais lá, olha, é realmente muito complexo, foge até da nossa alçada, do nosso entendimento atual, tá certo? Ah, e quer dizer que é um mistério, quer dizer que a gente nunca vai entender? Não, significa que a gente não entende agora, certo? Mas com certeza, com o passar do tempo, com as experiências, a gente uma hora chega lá, tá certo? Bom, esse foi o relato então do Wilson. Para variar, eu estou falando bastante. Então vamos passar agora aqui para os relatos, para os comentários, perguntas que vocês quiserem no chat, tá? Então escreva aí. Deixa eu beber minha água. Estou suando em bicas, como se diz. Mas vamos lá. A Irineia coloca boa noite, Irineia. Boa noite a todos. Também a Janete. A Irineia fala do like. Sim, obrigado, Irineia. Não esqueça do like. O like ajuda demais esse vídeo ser divulgado para mais pessoas, tá? Então é muito importante mesmo. Então obrigado aí, Irineia Dornelles, por lembrar. A Irene também deu boa noite. Simone, boa noite, já deu like. Obrigado, Simone. Alexandra Sanches, boa noite, parabéns. Obrigado, Alexandra. Darcy também já deu like, obrigado. Indira, seja bem-vinda, Indira. A Regina, que é membro do canal, também colocou boa noite, Alexandre. Parabéns, feliz aniversário, tudo bom pra você. Boa noite a todos que assistem lá. Obrigado, Regina. Muito obrigado, as melhores energias pra você também. Valeu. A Josi, fala consciência. Boa noite a todos, chegando agora, já dando meu like. Obrigado, Josi. Também outra que é membro aqui do nosso canal. Boa noite a todos. É aqui agora que tá... Estamos no entardecer aqui no Paraná. Então, mas se para vocês já é noite aí, boa noite a todos. A Maria Pinela coloca assistir de Portugal. Boa noite a todos. Seja muito legal, Maria. Seja muito bem-vinda aí. Um grande abraço a todos de Portugal. Sejam todos muito bem-vindos. Paula Tavares, boa noite, professor. Tudo bom? Feliz aniversário, muita luz, conhecimento, saúde. Adoro, professor. Obrigado, Paula. Tudo de bom para você também. Paula, que é lá de Brasília, no Distrito Federal. Carlos coloca feliz aniversário, obrigado, sucesso. Darcy também coloca saúde, paz, fala consciência, obrigado, Darcy, tudo de bom para você também. Obrigado, Indira, igualmente. Sebastião Aparecido também, membro do canal, coloca boa noite, relato super interessante, realmente. E esse relato, né, sempre lembrando, né, Sebastião, porque assim, ele tendo questões mais relativas com a realidade, vale a pena a gente poder fazer uma baita análise. Por quê? Porque a mudança de realidade, teoricamente, é algo que não deveria ser possível, certo? Porque, por exemplo, para você mudar uma realidade, você teria que praticamente voltar no tempo. Então, eu acho que realmente, Sebastião, o relato é super interessante. Acho que vale uma análise para poder ver o que de fato aconteceu com ele e toda essa circunstância de alteração. Por quê? Porque olha só que coisa, né, Sebastião? A gente vê que o tempo, por exemplo, tem uma propriedade que o tempo não tem, é voltar no tempo. A gente não vê uma pessoa que diz assim, não, eu tive uma experiência de EQM, uma experiência fora do corpo e eu voltei no passado e... Não existe voltar no passado, entende? O que se tem é acessos de memória, isso pode ser. Por que não dá para voltar no passado? Porque a realidade seria uma bagunça, seria um caos completo.
Já pensou alguém que é bem intencionado e falou assim, não, eu vou voltar no tempo e vou lá quando o Hitler é um bebezinho e o Hitler não vai mais existir. Olha só, eu vou salvar milhões de pessoas. Imagina se desse para voltar no tempo e fazer alguma coisa dessa. Como é que a nossa realidade seria? Então, isso eu não estou falando só teoricamente, filosoficamente. Mesmo você querendo, fora do corpo, voltar ao passado, você não consegue. Você consegue acessar memórias, ver o que aconteceu. Você pode, inclusive, olhar algum acontecimento pelos olhos de quem vivenciou, estando como se você estivesse na pele daquele indivíduo. Isso é possível, mas tudo isso é memória, são dados daquilo que já aconteceu e não pode ser mudado. Voltar no tempo e mudar qualquer uma vírgula da história, a gente não consegue mesmo. Entende? E agora, por isso que é tão interessante, assim, tão complexo. Mas será que existe alguma certa estrutura, de fato física, não é bem física, mas uma estrutura, ou um aparelho, ou uma realidade capaz de mudar a realidade em si? Então, esse depoimento, esse relato, ele abre essas possibilidades, né? Quer dizer, digo, abre possibilidade de questionar, de poder entender, porque eu nunca vi algo nesse sentido e parece um tanto quanto improvável. Agora, claro que se existir uma ferramenta como essa, com certeza, se tem alguém que usa, deve ser alguém com uma capacidade muito avançada, alguém extremamente evoluído, para lidar com mudanças de realidade, com certeza. Até porque essa história também que o pessoal fala de multiverso, tá? Ninguém perguntou ainda, mas assim, multiverso da Marvel. Não, existe uma outra dimensão onde existe um outro Alexandre, só que ele, sabe, não tem esse negócio de multiverso, de várias realidades paralelas, onde eu tenho uma outra vida, ou onde eu sou um fracassado, um bem-sucedido, sabe? Não tem. Essas historinhas de realidade paralela, que tem um outro mundo, que tem vocês aqui, isso aqui não chama YouTube, chama. Isso é tudo conversa. A gente não vê nada disso na vida real, nas experiências, tá certo? Então, mas que é bem interessante, já vale muita análise, com certeza. A Amália coloca: parabéns, Ale, muitas felicidades, saúde, muito tempo por aqui. Só as melhores energias para você, querido. Obrigado, feliz aniversário. Obrigado, Amália. Obrigado mesmo. Obrigado por toda a força que você é uma das muitas que dão muita força aqui pro canal. Muito obrigado mesmo, tá certo? Então, obrigado, gente. Ó, mas vocês não vão ficar. Agradeço, parabéns de todos, tá? Mas obrigado. Nina, boa noite a todos. Caxias do Maranhão. Nina Batista, ó, lá do Maranhão também. Feliz obrigado. Sônia, que é a nossa membra, que coloca: boa noite a todos. Araraquara, São Paulo. Feliz aniversário. Ótimas energias sempre. Obrigado. Obrigado, Sônia. A Amália coloca: Ale, eu ouvi você dizer esses dias em um vídeo que é até bom que alguns não consigam visualizar através de imaginação, porque isso seria uma muleta sobre prática de projeção. Ela continua: eu quero saber o que fazer, pois não sei como alinhar meus chakras, pois não visualizo nada, nem sinto nem nada. Socorro. Não, peraí. Você ouviu dizer que, olha, eu não sei, Amália, qual ponto está colocando. Por quê? O que a gente fala de imaginação é assim: para sair do corpo é válido, tá? Se for experiência projetiva, experiência extracorpórea, tá tudo bem. O que a gente fala, a questão de imaginação e questão sobre prática de projeção. Não foi sobre energia. Porque assim, a gente fala muito da imaginação que deve se evitar em técnicas para a pessoa trabalhar ou mover suas próprias energias, tá? Aí deve ser evitado mesmo. Porque a imaginação faz com que a pessoa visualize energia, mas não sinta energia, tá? Nesse sentido que a gente fala. Agora, no quesito projeção, Amália, eu acho que, eu não sei se eu me expressei mal, se eu entendi o que você colocou aqui, mas assim, toda técnica para sair do corpo é uma muleta. O que quer dizer? O que significa uma muleta? Muleta significa algo que
te ajuda a caminhar, mas que é um apoio que até certo ponto não precisaria existir. Então pensa numa pessoa que caminha normal e que anda de muleta. O que você fala para essa pessoa? Não tem alguma coisa errada? Peraí, a pessoa não tem problema nenhum nas pernas, nem no joelho, nem nada, nem no quadril, e ela anda de muleta. Ela não precisa da muleta. Ela pode andar normal. Entende como é incoerente? Então, toda muleta, ela nos ajuda a ter um determinado fim. A gente não precisaria de técnica para sair do corpo. No entanto, quando cada um de nós somos inexperientes, estamos começando, ela é importante para fazer a pessoa aprender a caminhar. Mas quando chega um determinado momento que a pessoa vê que ela não precisa mais da muleta, ela não precisa mais se apoiar nesse tipo de coisa. Então, teoricamente, qualquer pessoa poderia sair do corpo simplesmente pela vontade. Ela deita e fala: hoje eu quero sair do corpo, e ela simplesmente sai do corpo. Mas isso acontece? Não acontece. Por mais que você já conheça esses assuntos por muito tempo, não importa, não adianta você deitar e só pela vontade querer sair. É muito raro, você tem que passar por todo um estágio de crescimento, se acostumar com a experiência fora do corpo, e vai chegar no momento que a pessoa vê que aquela técnica não precisa mais, ela vê que ela consegue caminhar sem a muleta. Entende? No caso da visualização, da imaginação, ela é uma muleta que ajuda, ela predispõe a pessoa a sair do corpo. Agora, se a pessoa não consegue ter uma visualização, talvez seja isso que eu quis dizer, pode ser que ela passe a usar outras técnicas que não seja a visualização, a imaginação. Tá? Mas o uso da imaginação, da visualização, não tem nenhum problema, não tem nada assim de errado. Sabe? Tem no próprio tratado que fala sobre experiência fora do corpo, tratado de projeciologia, tem muitas técnicas ali imaginativas. E tá tudo certo, tá? Agora, você coloca que você não, né, você quer alinhar os chakras, aí que tá, ó, esse que é o ponto. Para mexer com energia, Amália, realmente deve se evitar a imaginação. Aí, agora que você falou assim, né, imaginação sobre projeção. Mas em relação a trabalhos de energia, aí a pessoa fala assim, visualiza uma bola dourada que vai passando por dentro do seu corpo. Não, isso é ruim. Isso realmente é ruim. Não significa, Amália, que você não vai ter efeito, tá? Você pode ter efeito sim, você pode ter uma experiência e a partir dali você pode ter algum resultado. Mas isso é muito ruim, por quê? Porque você nunca vai saber se foi eficiente ou não. Então pensa, ó, você quer alinhar o seu chakra, você quer deixar a sua energia equilibrada, positiva e tudo mais. Se você usar a técnica de imaginação, de visualização, eu vou pensar em tal cor agora, faz de conta que o meu quarto está banhado por tal cor, beleza, está imaginando. Mas no final você vai falar, mas peraí, deu certo ou não deu? Porque a imaginação, ela atrapalha a nossa sensibilidade com as energias, tá? Ela atrapalha. Portanto, se você quer fazer um trabalho, alinhar o seu chakra e tudo mais, uma técnica que eu posso te ajudar é o seguinte: existe a técnica da exteriorização palmar, ou seja, você pode jogar energia pela sua mão. E assim, eu já vou comentar aqui o segredo, né? Não é bem o segredo, mas a gente fala que é a fórmula de $1 milhão ou de $1 bilhão, que é o seguinte: para a gente dominar a energia, Amália, basta você usar a sua vontade. Então, por exemplo, se eu começar a pensar que eu vou jogar energia, usar minha vontade, que a minha energia vai ser pela minha mão direita, começa a ser um fluxo de energia, porque é a minha vontade. Agora, se você já entende de energia, tem um entendimento teórico, você sabe que ela existe, você admite que é possível, aí fica ainda mais fácil dessa energia que sair pela sua mão, porque você entende que, teoricamente, que é as propriedades da energia. Então, ó, se eu começar a esterilizar a energia pela mão, jogar a energia pela mão, daqui a pouco eu sinto a energia, ó. Dá para sentir a mão aquecendo, dá para sentir a energia fluindo por ela. Então a energia vai pela vontade. O que você pode fazer? Você pode fazer a mesma coisa, só que ó, eu quero ativar a energia aqui do peito. Você joga a energia pela sua mão para ela sair para a tua mão em direção ao teu peito. E se você mexer assim, ó, levemente a mão, você pode até sentir um campo de energia aqui, ó.
Ó, quando eu faço assim, ó, sinto a minha mão, parece que ela é um ímã, parece que vai grudar no meu peito. Entende? Ó, na hora de afastar, tem aquela resistência. Então, energia, ó, então você vai em cada chakra, em cada ponto do seu corpo, você fica jogando energia pela tua mão. Ah, na garganta. E assim vai. Então você pode ficar um tempo ali. E o que eu tô te dizendo isso, tá? Já que é uma técnica, você não sente nada, não percebe nada, porque com as mãos é muito mais fácil sentir, certo? Então as mãos, ela tem essa capacidade de percepção mais rápida do que outras partes do corpo, tá? Amara, eu sugiro fortemente que você procure, a gente vai falar aqui disso no canal ainda, tá? Só que não vai ser em pouco tempo, vai demorar um pouco mais. Mas vale a pena você pesquisar sobre estado vibracional e sobre MBE, mobilização básica de energia. Então tem 3 movimentos básicos lá e a gente aí na ciência da consciência aplica e é excepcional. São técnicas que mudaram a minha vida e a cada dia você vai podendo se aperfeiçoar cada vez mais. Então você pode deitar e aplicar, enfim, são técnicas excelentes. Mas, repito, para essas técnicas de energia não vale a pena imaginar. Se eu ficar com a minha mão aqui, fechar o olho e imaginar uma luz, é totalmente diferente da sensação de eu colocar a mão e começar a jogar pela minha vontade e sentir um fluxo, ó, fluindo, saindo pela minha mão. É completamente diferente. Então, sensação e visualização em geral, no início não são boas amigas, certo? O importante é mais sentir do que necessariamente visualizar ou focalizar, tá certo? E assim você vai continuar a começar a sentir. Então, vá pesquisar, se você não quiser esperar aqui no canal, estado vibracional, exteriorização de energia, absorção de energia, né? Ou seja, mobilização básica de energia. E faça técnicas de jogar energia pela mão, tá? Inclusive é chamado minicampo interpalmar. Caso vocês nunca tenham visto, você deixa as duas mãos uma de frente para a outra e você joga energia por aqui, joga energia por aqui. E fica jogando energia e movimentando a mão lentamente. É formado um campo de energia entre as suas mãos, chamado de minicampo interpalmar. Então se você ficar ali, tem horas que parece que há um balão, uma força, forma um campo, sabe, uma bola de ti, como os orientais falam, né, ti-ball, fica entre as suas mãos. Isso é muito forte. Você pode fazer isso e assim não é tão difícil de sentir não, tá, Amália? Então usa a tua mão aí, ó, joga energia pro teu corpo, joga energia para um local, joga energia de uma mão para outra, forma um campo, uma bola de energia entre as suas mãos. Você vai ver que isso vai te ajudar na sua sensibilidade, tá? Mas tem que fazer, não adianta só entender, tá? Tem que fazer. Não sei se eu respondi a tua pergunta, tá certo, Amália? Mas é isso. Imaginação para sair do corpo é super recomendado. Imaginação para trabalhos com energia, com chakra e coisas assim, não é recomendado, tá? Pelo contrário, é melhor esquecer a imaginação e focar na sensibilidade. Mesmo que você não sinta nada, mas peraí, tá sendo uma energia da minha mão ou não tá? Chega uma hora que com a mão é muito mais rápido de aprofundar e de sentir essas energias e de fazer esse tipo de coisa, tá? Então joga as energias com a sua mão, pelos teus chakras, pelo teu corpo todo. Ai, tô com dificuldade de raciocínio. Coloca a sua mão, joga energia. Claro, não, em público é meio complicado, mas está em casa, está tranquilo, está no banho, mexe energia com a mão ali, vai te ajudar bastante, tá? Mas isso eu tô falando o básico do básico. Tem técnicas que são muito melhores que a gente pode já ter descoberto e já dá para trabalhar, tá certo? Bom, vamos avançar aqui. A Nádia coloca, boa noite, Alexandre, felicidades, boas vibrações, ótima energia na tua vida. Sabia que meu primeiro netinho foi vovó cedo, ele também está fazendo aniversário hoje, seu xará. Olha só, Nádia, você tem um neto que faz aniversário hoje, chama Alexandre também, baita sincronicidade, hein? Ótimas energias para você e para ele, tudo de bom. A Amália colocou ali um continua, não sei se eu pulei alguém. Pulei a Simone aqui. Vi um relato que um narrador entrou em coma e se viu num lugar parecido com um deserto e havia um equipamento no céu. Desceram 2 seres e disseram que não era para ele estar ali. Daí ele perguntou, como volto? Você tem que dormir para voltar, pois fisicamente seu planeta está muito longe. Legal, muito interessante, Simone. Realmente é uma projeção e tem muito aparelho que a gente vai dar uma de xereta e realmente eles cortam, a gente fala, opa, sai daqui. Sai daqui que não cabe a você ver isso agora. Com certeza tem muito.
A Simone deu para. Obrigado, Simone. Tudo de bom para você também. Obrigado, Marco Teixeira. A Indira, cada dia um aprendizado. Eduardo, para obrigado. Bom Jardim, Rio de Janeiro. Cândida, assistindo pela primeira vez. Parabéns, professor. Obrigado, Cândida. Seja lá de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo aí. Uma gaúcha. Bem-vindo, Cândida. Depois aproveita e dá uma boa pesquisada nos vídeos do canal. Tem muito assunto que, se você gosta, aposto que você vai se interessar. Tá certo? A Amália coloca: vou ver qual vídeo era. Vou ver novamente. Qualquer coisa, manda mensagem para você no Insta. Ah, manda sim, escreve lá que eu comento no lance, como se diz, tá certo? Valeu, Amália. Vitor Felipe, professor, posso optar por evoluir no plano extrafísico e não mais encarnar na dimensão física? Há conhecimento sobre isso? Tem sim, Vitor. Você pode optar por evoluir sem renascer? Pode optar sim. Vai acontecer? Não vai. Tá? É porque é claro, né? Eu entendo você. Para que a gente vai vir nessa dimensão respiratória aqui, né? Usa fralda, de vez em quando vomitar, ter dor de barriga. Para que ficar com esse corpo animal se a gente puder ficar no outro lado, né? Ficar numa dimensão mais evoluída. Entendo totalmente. E a sua pergunta, Vitor, não é uma pergunta, não é uma novidade, assim, não é uma coisa assim, nossa, você é o primeiro a pensar nisso. Todo mundo pensa nisso. Mas peraí, para que renascer? Ah, a gente está aqui para evoluir, mas peraí, eu não posso evoluir no extrafísico, em outras dimensões? Até pode, Vitor. A questão é que a gente evolui muito, mas muito pouco. É muito lenta a evolução. Veja, aqui na existência humana, a vida material já é lenta. Aqui uma vida, nossa, evolui demais. Não, essa vida aqui a gente evolui muito pouco, sabe? Mudanças bruscas mesmo não acontecem, a gente muda muito pouquinho. Se a gente ficar no extrafísico sem renascer, é quase como um estado de paralisia evolutiva. É quase um processo de estagnação, você praticamente não evolui mais. Por quê? Porque também nesse estado, nessa condição, a gente está muito familiarizado, conectado com aquilo que é do nosso nível, dos nossos gostos, da nossa capacidade. Então os desafios são muito, extremamente menores. Agora, quando a gente vem para cá, a gente é obrigado a lidar com todo tipo de pessoa, ter todo tipo de desafio. Mas no extrafísico não tem desafio. Que desafio que vai te desafiar lá? Você não come, você não dorme, você não precisa trabalhar, não precisa ganhar dinheiro, que eu quero dizer assim, você não precisa algo para ter sua subsistência. Você não tem tantos desafios e oportunidades como aqui. Por isso que a consciência, quanto mais lúcida ela fica, Vitor, mais ela quer vir para cá, mas não também vir de qualquer jeito. Ela acaba optando por se preparar, por estudar, por ter toda uma capacitação antes do renascimento. Mas a consciência, quanto mais lúcida ela é, mais ela quer vir para cá. Porque aqui é uma aceleração. E ficar eternamente em outras dimensões, sabe, sem renascimento, como eu te disse, é um estado de estagnação. A pessoa ela realmente não consegue crescer como ela cresce aqui. E olha, repito, que aqui a gente cresce pouco. Mas ainda assim sabe-se lá quantos 1000% a mais que quem fica na dimensão extrafísica sem renascimento. Então, meu caro, inclusive a gente discorda desses casos, de dizer assim, não, a consciência ela foi criada, evoluída. Não existe isso. Toda consciência ela já foi imatura, ela foi evoluindo a partir de seus próprios esforços. Não tem esse negócio de, não, foi criado um anjo, foi um ser que surgiu perfeito e que nunca renasceu, é um ser evoluidíssimo que nunca renasceu. Besteira. Toda consciência renasce, precisa, é parte da evolução da consciência. Quando alguém diz que é um ser super evoluído que não conhece a matéria, não conhece a dimensão física, tá errado. Essa possibilidade não há, entende? Não há. Não há. Se fosse assim, nossa, era muito fácil evoluir. Sem dor, sem sofrimento, sem desafio. É só ficar lá no extrafísico estudando, lendo, ou fazendo alguma coisa positiva, maravilhoso. Mas
É realmente aqui nessa dimensão que a mágica acontece, entende? Então é preciso renascer, sim. Seres angelicais, seres que nunca renasceram, seres evoluídos nessa condição, isso tudo é conversa, a história da carochinha, tudo faz de conta, tá? Todo ser evoluído evolui em função das trilhões de vidas que ela teve aqui, vida após vida, esforço após esforço, suor após suor, justamente para conquistar o nível que ela conseguiu. E assim, não existe atalho, tá? Esse é o único modo que se conhece, ok? Aisha deu boa noite, boa noite. Continuar aqui. Amália, minha dica, gratidão, obrigado, Amália. O Victor também pergunta: como aumentar a percepção do plano extrafísico? Victor, essa é uma pergunta que parece fácil também, mas parece simples, mas não é. Como aumentar a percepção é aumentar o seu parapsiquismo, quer dizer, suas capacidades extrasensoriais, aumentar aí a sua capacidade de interagir com outras dimensões a partir de um fenômeno que você pode ter mais facilidade, tá? Ou melhorar a sua condição da descoincidência, ou seja, o seu desencaixe de outras dimensões. Então, quando você está deitado, super relaxado, se você desencaixar, se você relaxar, pode ser que aconteça essa condição mais facilmente, entende? Então veja, uma pessoa, por exemplo, que ela quer, como você, ter mais percepção, como é que você vai aumentar o parapsiquismo? Aí é que tá. Uma das ferramentas que eu estava até comentando com a Amália são as técnicas de trabalho com as bioenergias. Porque quando você começa a trabalhar as tuas energias, especialmente o estado vibracional e técnicas, né, fenômenos como esse, primeiro, você começa a entrar num estado maior de equilíbrio. E muitas pessoas não têm, ou a grande maioria também não tem contato com outras dimensões, ou com dimensões extrafísicas, justamente porque as suas energias estão todas bloqueadas, travadas, empedradas. E ela não consegue, então, ter uma boa desenvoltura. E o que acontece nesse processo? A pessoa, como é que ela vai sentir outras dimensões se a própria bioenergia, se o próprio campo energético dela é todo bloqueado, é todo desestruturado? Entende? Fica muito difícil, muito difícil. Por isso que o ideal mesmo é a pessoa ter uma certa desenvoltura energética que a permita ficar mais sensível e mais suscetível a essas outras realidades. Mas mesmo assim, não é fácil. Ainda assim tem dificuldades e não quer dizer que ela vá perceber tudo, que tudo seja fácil e simples, tá? Mas a sensibilidade energética aumenta a nossa sensibilidade para outras dimensões. Então, por exemplo, uma pessoa que começa a dominar mais o seu próprio campo energético, suas próprias energias. Chega uma hora que ela chega na tua própria casa e fala: caramba, a energia aqui está tão boa. Isso é uma percepção de um outro plano, de uma outra dimensão extrafísica. Então, ó, a energia aqui está tão densa, entende? Pode acontecer, inclusive, dela perceber a chegada de outros seres extrafísicos. Então ela está ali sentada no sofá, de repente ela percebe que chegou o amparador, ou seja, o ser de luz, o mentor, o guia espiritual, como alguns chamam. Ou seja, chegou uma consciência extrafísica ali e ela percebeu a chegada, ela percebeu a presença dela se aproximando, tá? Mas como é que isso acontece? Por essa desenvoltura, por essa sensibilidade das próprias energias. Para ter isso, não pode ter nenhum bloqueio, tá? Tem que estar tudo certinho, o emocional tem que estar mais equilibrado, entende? Agora, isso eu estou falando acordado, tá? Eu trabalho com energia, a grande mudança de chave. Agora, Vitor, se você quer ter uma percepção ainda maior, aí vale a pena desempenhar ou trabalhar as experiências fora do corpo. Então, ou você vai deitar só para fazer isso, ou aproveitar ali quando você for dormir à noite, e você vai aplicar técnicas, tá, para direcionar você a você se deslocar, se desencaixar do seu próprio corpo
e ter experiências maiores. Aí, no caso, é a percepção direta, porque você vai mudar de dimensão, você vai para outra dimensão. Então, eu sempre repito aqui no canal, ninguém precisa passar por EQM, ninguém precisa ter acidente, ninguém precisa ter uma condição ali drástica, dramática, para perceber outras dimensões e para comprovar a vida após a morte. Tudo isso pode ser feito aí através das experiências projetivas, das experiências fora do corpo, tá certo? Então, se desenvolva, trabalhe suas energias, aplique técnicas para sair do corpo, que você pode, inclusive, se ver, de repente, longe do próprio corpo, em outras dimensões e assim por diante. Isso depende de cada um, tá, Vitor? Seu desenvolvimento pode ser que leve, pode ser que seja rápido, pode ser que seja muito demorado, pode ser que seja, eu não vou dizer instantâneo, mas pode ser que seja muito breve. Pode ser que no mesmo dia que você conhece a técnica, você tenha algum resultado. Mas isso, meu caro, aumentar essa percepção é um trabalho de uma vida toda, tá? Se a pessoa tem medos, a tendência é que ela tenha mais problemas. Se a pessoa tem dificuldades de aceitação, ou se ela fala, eu quero ver se isso é real, mas eu não acredito não, tudo isso é mentira. Então, tem uma série de coisas que as pessoas têm que se trabalhar, especialmente o medo, especialmente os condicionamentos, quer dizer, a mentalidade que a pessoa tem. Ela tem que mudar uma série de coisas para ser um profissional do assunto. Isso leva tempo, leva décadas na maioria dos casos, mas é um esforço que vale a pena, tá? Então, se quer ter mais contato acordado, trabalhe suas energias, aprenda as técnicas. Como eu disse para a Malha, a gente vai ter aqui vídeos no futuro aqui no canal falando sobre isso, tá? É muito importante. Ou, se não for as técnicas energéticas, aprenda aí as técnicas para sair do corpo, tá? A gente tem até um vídeo aqui no canal, o único vídeo de membros que foi liberado, a gente fala de técnicas para sair do corpo, tá? Dá uma olhada aqui, pode te ajudar bastante, tá certo? A Indira coloca, essa energia entre as mãos, a gente pode aproveitar e usá-la como no momento, enviá-la para onde? Pode sim, Indira. Essa energia tem 1001 utilidades, tá? Serve para muita coisa. Você pode ficar apenas no seu corpo para usar ela para desbloquear, como eu estava explicando aí para a Malha, ou você pode usar ela para ajudar outras pessoas, para energizar o teu ambiente, tá? Eu só não recomendo trabalhar energia com outras pessoas enquanto ainda for um assunto novo para você, enquanto a pessoa de fato não tiver um controle maior sobre ela. Porque isso não dá para ser ingênuo. Pode acontecer uma série de problemas e a pessoa fala, não entendo nem por que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo. Então, você pode usar ela, enviar para onde, como você perguntou. O meu parente está com problema, eu posso enviar para ele? Pode. Mas se você não tem certo controle, não tem certa confiança ou não sabe o teu potencial, até onde você pode ir. Às vezes você joga energia para aquele teu parente que está mal e tem aquele assediador extrafísico, quer dizer, aquele obsessor, aquela consciência que já descartou o corpo, perturbada lá com ele. Quando você joga energia, às vezes ela fica incomodada, fica brava com você e vem te perturbar, te desequilibrar. E se a pessoa for boa de percepção, ela pode até notar, opa, eu fui ajudar a pessoa, de repente comecei a ficar mal, comecei a ter dor de cabeça, comecei a ficar esquisita. Às vezes são as companhias do outro que veio para cima de você. E aí a pessoa não sabe se defender, não sabe fazer nada. Então todo tipo de coisa pode acontecer. Quer dizer que a energia é ruim? Não. Eu só quero dizer que não dá para ser ingênuo, tá? Não dá para ter uma postura de amadorismo e achar que você pode fazer o que você quiser com a energia e tá tudo certo. Não, existem certos limites, tá? Mas, superado um processo de autoconhecimento inicial, assim, tirando essa parte de outras pessoas, você pode jogar energia para tua casa, jogar energia para tua cama, jogar energia para você mesma. Você pode usar essa energia de uma forma assim, com 1001 utilidades. Mas não é desperdício, tá? Se você ficar jogando energia para si mesmo, como eu falei aqui, joga energia... emocionalmente eu não estou bem. Essa área aqui tem uma série de questões emocionais e energéticas aqui. Se você jogar energia para cá, chega uma hora que essa energia que sai da tua mão, ela vai desbloquear, ela vai limpar, desintoxicar o centro energético aqui, chamado de cardiochakra, ou chakra cardíaco. E aí, daqui a pouco, aquele aperto no peito, você fala, nossa, sumiu, deu uma leveza, mas por quê? Você mesmo jogou energia e desobstruiu, se estava obstruído, ou, enfim, acabou ativando ali aquele centro energético.
entende? Então a energia pode ser às vezes miraculosa, ela pode fazer coisas assim extraordinárias. E também fazer o feijão com arroz, fazer o simples. Então ela vai do simples até aquilo que é o mais sério, tá? Tudo isso pode acontecer com esse trabalho energético. Então, mas isso não é que você está desperdiçando energia, não tem nada de errado em relação a isso, tá certo? Então, a nossa energia, a gente vai falar muito, inclusive, dá uma olhada aqui no canal, onde eu falo de um vídeo chamado EQM Energia Vital. EQM Energia Vital. Olha esse vídeo, que ele não é de relato, tá? Ele é um vídeo teórico, eu falo um pouco sobre as nossas energias, nosso poder interno, que é essa energia que a gente tem e muitas pessoas desconhecem, não sabe nada que existe e não sabe nem o que dá para fazer. Mas, volta a dizer, a gente vai falar aqui no canal não apenas as técnicas, mas as funcionalidades. Para que você pode usar a sua energia, sabe? Tem funções assim, desde funções específicas até coisas assim excepcionais, que envolvem outras consciências assim por diante, tá? Tudo isso é possível de ser feito, ok, Indira? O melhor do dia hoje coloca: boa noite, professor Juliano de Londrina, Paraná, um paranaense aí. Juliano coloca: a alimentação influencia na projeção astral, na experiência fora do corpo? Juliano, a alimentação ela interfere apenas no processo digestivo. Então os processos gastrointestinais eles atrapalham muito a pessoa que quer sair do corpo. Então se você não é que é um impeditivo, não é que vai ser impossível, mas você comeu, está em um processo digestivo e você, vou dar uma deitada agora vou dormir. Esse processo digestivo, a tendência dele é piorar muito a lucidez da pessoa. Ela vai ter mais dificuldade de ter a projeção naquela noite, tá? Até porque a digestão é um processo muito corporal mesmo, né? Tem muito sangue que envolve ali. Parece que sai sangue, uma concentração ali de sangue que acaba, é a prioridade a digestão. Muitas pessoas depois de comer, já viu que elas ficam meio lesadas assim, ficam meio sonolentas? Ela come no raciocínio mais direito, quer dizer, a digestão dela está acontecendo, interfere tanto que mesmo após a digestão ela fica com sono, a lucidez da pessoa tende a baixar, nem todo mundo é assim. Tem gente que pode comer um prato gigante logo depois e não tem sono, não atrapalha o raciocínio, isso é muito de cada indivíduo, tá? Então, Juliana, isso que realmente atrapalha. Agora, a ingestão do que você come, isso é irrelevante, tá? Se você come salada durante o dia, se você come pão, se você come churrasco, se você come... o que você come é irrelevante, tá? Porque não há nenhum impeditivo. Todas as pessoas, a alimentação não impede ninguém de sair do corpo. Você pode comer o que for, certo? Agora, claro, se você for intolerante à lactose, se for celíaco, você não tem intolerância ao glúten e tal, você vai comer, você vai passar mal por uma questão de doença física, é outra coisa. Mas assim, comendo o seu habitual, tá tudo certo. Então, o único cuidado é procure de preferência se alimentar 2 horas, talvez até 3 horas antes de você deitar, ok? Pelo menos 2 horas. Então, outra coisa, antes da comida, antes de deitar, de preferência que seja um pouco mais leve. Eu posso comer uma macarronada feijoada? Pode sim. Eu mesmo já comi comidas muito pesadas antes de deitar, sabe? Às vezes não interferiu tanto. Antes de deitar que eu digo assim, mais a última refeição do dia, não antes de deitar. Você pode comer uma comida comer bastante, bem cheio, algumas horas antes, e isso depois não interferiu em nada, tá tudo certo, entende? Então, esse é o processo mais sério. A alimentação mesmo é horário, ok? Digestão vai te atrapalhar demais, então evite a alimentação pré-projetiva, ok? Boa noite, Nod, tá dando todo mundo. Aisha, que também é membro aqui, coloca: olha, eu estou achando cada vez mais difícil esse plano dimensional. Não suporto ver bichos sofrendo nem o estrago e desperdício da natureza. Os humanos se achando lindos e o máximo. Realmente, concordo contigo. A força da gravidade também me incomoda muito. Olha que eu malho muito pesado 3 vezes na semana, mas olha, está osso. Essa gravidade também não é fácil.
Ela continua. Outra noite saí do corpo e quando voltei, estranhei meu próprio corpo e não o reconheci. Entrei nele, abri os olhos, olhei minhas mãos e não os reconheci. Demorei até meio-dia para me juntar a mim. KKK. Fui lembrando aos poucos, fiquei passadíssima. Mas pode diferenciar o que eu e minha consciência. Mas pude diferenciar o que era eu e minha consciência. Foi incrível, kkk. Ela continua. Eu tenho aulas sistemáticas em outras dimensões. Toda vez que tenho que produzir um artigo, recebo aulas e instruções do que devo abordar e como. Isso me satisfaz demais, é incrível. Parabéns, Aisha, muito bom, parabéns para você. Méritos aí todos teus. E assim, esse negócio de não reconhecer o próprio corpo, tá? Isso volta e meia acontece, porque é como se a gente voltasse ao nosso estado normal, não vou dizer normal, é nosso estado que a gente realmente é, as pessoas com os quais a gente, nossa consciência no seu estado mais puro, e isso pode ser muito positivo, né? Você pode falar, caramba, agora eu tô lembrando quem eu sou, tô lembrando o que eu faço, tô lembrando tudo sobre mim. Mas tudo sobre mim que eu digo sobre a pessoa que você era antes de você renascer. Então, muitas vezes a pessoa fica no estado de desenvoltura, de liberdade, ela fica tão próxima da realidade que de fato ela é, que quando ela volta para o corpo, ela tem justamente o que você falou, essa sensação de estranheza, essa sensação de não reconhecimento, até uma certa sensação de não pertencimento à vida humana. Tende a ser mais breve, mas a pessoa fala, peraí, mas que lugar que é esse? Essa é a minha casa? Esse é o meu corpo? Quem sou eu? Quer dizer, tudo isso é em função mesmo desse estado de expansão fora do corpo, tá? Não tem nada de errado contigo. Mas, né, que legal que você teve, né, voltou, depois, claro, se lembrou e tudo mais, mas isso está tudo certo, tá? Agora, você falar que tem aula sistemática em outras dimensões, isso é muito positivo. Você quer produzir um artigo, você recebe uma instrução, olha, Aisha, sabe o que isso mostra? Que você tem muito potencial de desenvolvimento. Então, assim, se os amparadores, se esses seres de luz, se esses seres de outras dimensões estão investindo em você, eles estão patrocinando que você tenha novas experiências, que você tenha aulas, aprendizados e assim enquanto você está dormindo fora do seu corpo, isso é muito bom. Porque a tendência é que esses seres só invistam em consciências que de fato retribuem o investimento que eles dão. Porque veja, você acha que um ser mais evoluído, um ser mais amadurecido, ele vai ficar investindo numa pessoa que nunca dá fruto, chega uma hora que cansa. Entende? Ah, e quer dizer que nunca mais vão investir em mim? Não é isso. Se você mudar, se você começar a fazer aquilo que precisa ser feito, se você responder aquilo que já foi falado, aquilo que já te auxiliaram, ótimo. A tendência é que esses seres possam voltar e te auxiliar ainda mais. Então, aulas sistemáticas mostram que ou você já está fazendo muito na sua vida, já está sendo muito produtiva, está sendo muito assistencial, ou está caminhando para tal. De qualquer forma, Aisha, vale muito a pena aí você anotar tudo isso e assim, pense sempre que você é um potencial em desenvolvimento, um potencial em evolução. E isso é muito saudável, porque assim a tendência é que você se abra cada vez mais e sim, seja dentro dos passos que você pode dar, sem dar um passo marca a própria perna, quanto mais produtivo você for aqui, quanto mais assistencial você de fato caminhar, mais esses seres tendem a te auxiliar, você tende a ter mais aulas, mais esclarecimentos, mais aprendizados e assim por diante, tá? A Grace você falou, escrever um artigo, então você recebe instruções, isso é maravilhoso. Quanto mais você puder divulgar esses artigos, esses trabalhos, livros, seja o que for, tudo que você puder fazer, quanto mais você expandir para outras pessoas, quanto mais isso tocar outros indivíduos, a tendência é que essa ajuda que você tem seja cada vez maior. Porque não se engane, tá? Ter aula sistemática não é comum. Não é comum. São poucas pessoas que conseguem ter esse tipo de coisa. Mesmo pessoas que eventualmente vivem saindo do seu próprio corpo, não tem essa questão de aula sistemática, tá? É mais raro. Então, meus parabéns. Continue nessa que a tendência é que você caminhe e avance cada vez mais rápido, tá certo? Então, muito bom, parabéns.
A Carla colocou boa noite a todos, parabéns, obrigado, Carla. Maria Aparecida, boa noite, Maria Aparecida. Carlos coloca, o relato parece aquele seriado The Oa, ou The Away, né? Dependendo aí da pronúncia. Neste é protagonista e vários outros mudam de realidade, com certeza. Muito bem lembrado. No The Away, então, eles mudam a realidade, mas aí entra aquela questão que eu não gosto muito e que a gente não percebe na realidade, né, Carlos? Que é a chamada dimensão paralela, quer dizer, aquela vida paralela. Então, são várias realidades paralelas e ela cai numa delas. Isso a gente vê que isso não ocorre na prática. Então, ela estava numa realidade e de repente que ela era, não me recordo bem, mas eu não me lembro se ela era cega, alguma coisa assim. Aí ela cai para outra realidade que ela enxerga uma outra vida, quer dizer, uma vida paralela. Então, isso não é muito interessante em relação à realidade, mas é muito bem colocado, tá? Eu vou aproveitar o lance aqui, a colocação do Carlos, e antes de eu fazer o segundo relato da noite, tá? Aproveitando aqui que a nossa super live hoje, eu gostaria de fazer algumas indicações de filmes e séries para vocês, tá? Que não são tão óbvias e que vocês podem aí aproveitar. Só a gente falar indicação aqui de filmes e séries, eu vou só colocar o da Cris, né? Que ela coloca boa noite, parabéns, obrigado, tá, Cris? A Cris, a outra irmã da Carla. Então, muito obrigado, Cris. Obrigado pelo comentário de vocês duas. Então, eu vou continuar aqui a releitura das colocações de vocês antes, tá? Mas eu só vou pedir aqui uma licença, que eu até tinha pensado em fazer aqui na nossa live de hoje, umas certas indicações para vocês. Então a série, né, ou The Way, como alguns falam, é muito boa. A gente até comentou numa live passada que vale muito a pena. Eu gostei muito da primeira temporada, a segunda realmente não gostei muito, mas a primeira achei fantástica, fora de série, né, alto nível realmente. Agora, algumas indicações para vocês aqui. Vou indicar só uma série, tá? Assim como o Carlos falou da série, né, a OA, o Away, eu vou falar para vocês aqui a série chamada The Good Place, tá? Uma série de 2016 que está na Netflix e eu recomendo demais. Chama The Good Place. O que eu vou comentar aqui não é não vou dar nenhum spoiler, não tá de nada, não vou estragar a experiência de ninguém. Tá no primeiro episódio. Mas o que essa série ela fala? Ela mostra o que acontece com as pessoas após a morte, na vida após a morte. Mas é claro, é um contexto da série. E a pessoa após a morte, quando ela teve uma vida boa, ela vai para um lugar bom. Isso que é a definição do título, The Good Place, o lugar bom. E aí acontece que a personagem principal, ela já acorda num local, fala, que lugar que é esse? E aí um senhor a recebe e ela fala, olha, você morreu e você veio para um lugar bom, meus parabéns. E aí ele diz para essa pessoa, nossa, você foi uma pessoa ótima na Terra, você fez caridade, você ajudou para os outros, sabe? Falou um monte de coisa para ela. Só que na verdade, aquilo foi um engano. Ela não estava lá por merecimento. A personagem principal ela era uma malandra, ela não valia nada, sabe? E então confundem ela com uma outra pessoa e ela vai então para o The Good Place sem merecer estar lá. E é uma série muito leve, muito agradável, sabe? É cheia de momentos de comédia, de humor, mas sem perder, sabe, a relação com vários pontos com a realidade. Essa série ela tem 4 temporadas, tá bem? E assim, é muito legal. A primeira temporada eu achei fantástica. A segunda tem alguns momentos ali que fica meio esquisito, não fica tão legal, tá? Mas ignora, continua assistindo. A terceira e principalmente a quarta temporada são fantásticas. Tem uma série de análises assim que dá para fazer de existência, de importância, de missão de vida, de propósito existencial. Uma série super agradável e assim eles ficam nessa dimensão extrafísica, assim você vai descobrindo cada vez mais coisas e é muito legal. Tem várias surpresas, tem vários desafios que eles têm. E assim, tudo que eu vou comentar aqui, tá, gente? Se vocês já viram ou não, podem ir colocando aqui também nos comentários, no chat, tá? Se já viram, se não viram. Porque às vezes eu tô dando sugestões, mas que, de acordo com o meu gosto. Pode ser que vocês não gostem, pode ser que pra vocês não foram boas, tá? Mas pra mim
foram excelentes. Então, a primeira delas, The Good Place, tá? Série de 2016. Eu esqueci o nome dela em português. Eu não sei se fica só The Good Place mesmo. Deixa eu ver aqui. É, só The Good Place mesmo, tá? Eu vou escrever aqui no... Vou colocar no chat aqui o nome dessa série, porque já que está em inglês. E fica aqui a indicação, olha... Inclusive quem é mais chorão aí, que é as mais choronas, quero ver no final não chorar, hein? Porque tem algum contexto ali bem emotivo no final, tá certo? Bom, tem uma pergunta que eu pulei, esqueci aqui do Vitor Felipe, ele fala sobre energia, eu já vou voltar lá, tá, Vitor? Deixa eu dar aqui as dicas de vídeo e depois eu volto para só comentar aqui a pergunta. Esqueci que eu tinha pulado Mas enfim. Bom, agora um outro filme que eu indico para vocês, eu não vou dizer que está na Netflix, está no Amazon, onde é que tá, gente? Eu vou só dar a dica e aí vocês procurem, até porque muitos desses filmes, como vocês sabem, vivem entrando e saindo do catálogo. Tem vários desses filmes que estão disponíveis gratuitamente no YouTube, tá? Então, qual plataforma que você vai ver? Se é TV a cabo, se é YouTube, se é Netflix, eu não tenho como dizer. Aí cabe cada um buscar, até porque esse vídeo vai ficar aqui ad eterno na internet. Pode ser que hoje esteja em um canal e amanhã não esteja mais. Eu falo que tá e a pessoa vai ver não tá mais, tá? Então vamos ter um pouco de calma nesse sentido também. Agora, The Good Place, eu falei que tá na Netflix porque é uma produção da Netflix, então ela não vai sair de catálogo, tá certo? Então procura lá que vale a pena, tá? Um outro filme que é muito bom, lá de 2014, chama Se Eu Ficar. Esse filme nem todo mundo viu, ele é muito bom, muito bonito em alguns pontos também, que mostra lá uma pessoa que está tendo uma doença terminal. Enfim, não dá para falar muito mais, mas é um filme assim, uma sensibilidade muito boa, muito bonito, um roteiro muito bem feito. E vale a indicação aqui para vocês, tá? Se Eu Ficar, filme de 2014. Esses filmes que eu escolhi não é que são os melhores do mundo, mas são indicações menos comuns, tá? Por isso que eu optei fazer para vocês aqui. Então são filmes e séries que se falam... A série é só The Good Place, mas os filmes são que se falam menos do que o normal. Tem alguns mais antigos, mas fica calmo que todos são ótimos, mesmo os mais antigos que você vê aqui, tá tudo certo, tá bem? Tem outro filme aqui também chamado Poder Paranormal, de 2012. Esse filme também, já viram esse filme Poder Paranormal? Ele é muito bom. Se não me engano, até o Robert De Niro tá nesse filme, um filme assim excelente. Tem um final que surpreende, mas essa história, tem pessoas que têm poderes paranormais? Isso é normal, não é? Como é que é esse tipo de coisa? A gente estava falando hoje aqui sobre energia. Então, muitas dessas questões de energia têm a ver com essas capacidades paranormais, com essas capacidades de percepção, de você interagir com outras dimensões. Uma pessoa, por exemplo, que domina a sua energia a ponto de mover um objeto físico, já é um tipo de poder. Então, todo poder paranormal é, na verdade, um poder parapsíquico, um poder sensitivo, um poder que envolve ele, energia e que engloba outras dimensões, tá? Isso aí que vale a pena, que é muito legal, tá bem? Então, filme Poder Paranormal 2012, uma outra indicação. Outro filme que eu gosto muito, tem gente que não acha muito interessante, mas eu acho ótimo, é Awake, A Vida por um Fio. Filme de 2007, um filme excelente também, que mostra a história de um rapaz que ele sofre do coração e ele precisa passar por uma cirurgia cardíaca. Mas nada é tão simples que não possa piorar. E aí no filme você vai entender o porquê. Então, Awake, você não precisa nem colocar Awake, pode colocar A Vida por um Fio, de 2007, que você vai poder achar também a indicação desse filme. Tem uma série de fenômenos que ocorrem nele, tem algumas reviravoltas na história também que não dá pra falar, mas eu acho um filme muito legal, muito bom mesmo, tá? Toda uma trama muito bem feita. Então, é uma pena, dá vontade de contar umas coisas, mas não vou estragar, tá? Mas digo isso, tem vários fenômenos que ocorrem nesse filme. Então, mais uma indicação, Awake, A Vida por um Fio, de 2007. Outro filme também que muito esquecido, que poucas pessoas falam, mas que eu acho também que é muito bom para reflexão,
É um filme chamado Camisa de Força, de 2005. Já viram esse filme, Camisa de Força? É a história de um rapaz ali que ele tá internado num hospital psiquiátrico, que ele é colocado numa camisa de força nele. Mas vários fenômenos também acontecem nesse processo. Existem várias descobertas que acontecem ao longo da história. Também não dá para falar muito. É com aquele ator que fez o pianista, esqueci o nome dele agora, é Andy Brody. Não, esqueci. Enfim, um ator muito bom. Acho que é uma história muito interessante, que tem a ver com essa questão de realidade, enfim, tem vários fenômenos também. Se você é uma pessoa que quer trabalhar esse lado da coragem, ele é um filme que vale a pena porque tem alguns pequenos momentos nele que são angustiantes, mas nada excessivo, nada demais. E é muito bom para poder tratar até certo ponto certas fobias, certos medos que as pessoas acabam tendo aí desse tipo de ocorrência, tá certo? Então, filme Camisa de Força, de 2005. Vocês conhecem esse filme também? É um filme muito bom, excelente. Outro filme que é uma indicação, esse aqui já é mais conhecido, talvez dessa listagem que seja mais pop, assim, talvez. É o filme Amor Além da Vida, de 1998, com Robin Williams. Filme muito famoso também. Esse filme, Amor Além da Vida, ele tem cenas assim épicas, cenas muito legais. Então, na história mostra o caso de um casal, onde o Robin Williams, que é o ator principal, ele sofre um acidente de carro e acaba morrendo, acaba descartando o corpo. E aí tem todo o local onde ele vai, fora do corpo, a vida após a morte que ele tem. E a mulher aqui começa a ficar depressiva, começa a ficar mal. E eles têm uma conexão muito forte entre eles. E, enfim, aí não dá pra contar mais. Mas é um filme também excepcional. A realidade extrafísica, a realidade de outra dimensão que ele apresenta nesse filme é impressionante. Impressionante que eu digo em relação à própria realidade. Tem muita coisa ali que é exatamente o que a gente vê fora do corpo. É exatamente o que se vê em muitas experiências de quase morte, muitas EQMs. E quem fez esse filme realmente estava muito bem inspirado. Não só quem fez, mas quem escreveu esse filme baseado num livro. Mas o autor com certeza deve ter tido ou alguma EQM, alguma experiência fora do corpo, porque para criar um enredo daquele jeito ali, realmente, olha. Então essa é mais uma indicação aqui para vocês de filme Amor Além da Vida, com Robin Williams, de 1998. Outra dica, essa menos comum, mas também eu acho um filme excepcional, tá? Um filme daquele que me marcou, chamado Pounder, ou, no português, Energia Pura, um filme de 1995. Um filme excelente que mostra a história de um garoto, que ele era criado pelos avós, mas ele era tipo uma quase aberração. Ele não tinha pelos no corpo, tinha uma inteligência brilhante, tinha alguns domínio de energia fantástico, ele era capaz de fazer certas coisas. E por ele ser muito diferente, pelo rosto dele ser muito diferente, os avós escondiam ele na própria casa. Mas era um ser brilhante, um ser, fazendo um paralelo aqui, um ser já bem mais evoluído, apesar de algumas imaturidades que ele tinha. Mas assim, dá uma análise muito boa. Muita gente não gosta desse filme, eu não sei porquê. Tem gente que fica meio melancólico, eu não sei porquê, eu achei esse filme fantástico. Filme Pounder, ou Energia Pura. Pounder é Powder. Então, em vez de ser Power, né? Pounder, ou Energia Pura. Gente, esse filme, se não me engano, ele estava até disponível no YouTube uma época, não sei se ainda tá, gratuito, tá? Tava, acho que dublado. Então, Energia Pura, 1995, um filme excelente, mostra várias coisas de energia, de fenômenos, de capacidades, né, que o ser humano pode desenvolver. Filme muito bom, tá? Depois que eu terminar a listagem aqui, eu volto, eu vi que vocês escreveram mais coisas, eu volto pro chat, tá bem? Já estou terminando. Outro filme, Morrendo e Aprendendo, um filme de 1993, um filme muito bom. Ele mostra aí uma criança que, quando ela foi nascer, 4 consciências acabaram morrendo durante o parto dela. Mas como assim morrendo? Ela nasceu, mas o nascimento dela foi uma ocasião super especial. E 4 consciências que morrem durante o parto dessa criança acabam ficando ligadas a ela.
E aí você vê aqueles seres extrafísicos ali que ninguém vê, que ninguém percebe, mas estão lá, vendo a vida dessa pessoa, interagindo com ela. E tem todo um contexto ali que eles não sabiam por que eles estavam junto dessa criança, eles não conseguiam se afastar dela. E essa criança cresceu, obviamente. E eles não entenderam qual era a missão, qual era a relevância deles estarem perto dessa consciência. E quando eles descobrem Uma Corrida contra o Tempo, é um filme assim muito legal, tem cenas assim maravilhosas, momentos memoráveis, tem algumas situações bem engraçadas, tem situações que aí os mais chorões é para pegar o lencinho também, sabe? Então, Morrendo e Aprendendo é um filme muito bom, de 1993, tá? Não ligue pro ano, é um filme que não tá datado, vale a pena ver até hoje. O ator principal é o Robert Downey Jr., o famoso Homem de Ferro, tá? Filmaço, filmaço. Ele tava uma época na Netflix, né? Agora não tá mais. Quando a última vez que eu vi, às vezes ele volta, eu vi ele voltando algumas vezes. Já vi também disponível no YouTube, enfim, fica a sugestão para vocês, tá? Mais um filme aqui, o último para fechar essa lista, Além da Eternidade, de 1989. Ah, sim, da década de 80, mas ainda é super atual. Há um tempo atrás ainda vi e vale cada minuto. Filme Além da Eternidade, 1989. Mostra um processo de um aviador que ele acaba ali morrendo no acidente aéreo e mostra todo o processo de vida após a morte dele. Mas é muito positivo, é muito parecido com o que a gente vê na realidade, tá? Não tem nada de fantasioso, nada de, assim, de muito fora da casinha, nada disso. E ele continua apaixonado pela pessoa que vivia com ele. E acontece uma série de coisas que não dá para falar porque estraga, mas olha, é muito bom. Antigamente ele passava na sessão da tarde, mas isso é muito raro ele passar, não passa mais. Mas é um filme muito bom, tem vários fenômenos, tem muita coisa positiva, altamente recomendado, tá? Se você já viu, vale a pena ver. Com um detalhe, aliás, não vale só para esse filme para Além da Eternidade, não, vale para todos os filmes, tá? Porque muitas vezes a gente vê relaxado, mas deixa passar ali os pormenores. Então, quando você assiste, entendendo que existe uma vida após a morte, entendendo ali esses fenômenos, entendendo a experiência fora do corpo, certas análises são ótimas, é muito didático o que esses filmes trazem. Então, por exemplo, tem alguns lances ali do Além da Eternidade, de conexão com consciência extrafísica, de receber inspiração de outras dimensões, que, gente, tudo aquilo ali que o filme mostra acontece. Sabe? O modo, às vezes, como ele é recebido em outra dimensão. Olha, um filme sem pouca coisa que você pode dizer, isso aqui é bobagem, isso aqui não vale a pena, isso aqui tá errado, sabe? São pouquíssimas coisas. Boa parte delas ali tá tudo certo, é um filme excelente, tá bem? Então, a última indicação de hoje, Além da Eternidade, filme de 89. Filmão para vocês, tá certo? Vou só voltar aqui, o Vitor Felipe coloca qual a função da energia em si. A função da energia, Vitor Felipe, é a vitalidade, a gente ter vida. Se a gente não tivesse esse campo energético, essa força energética que cada um tem, a gente morreria, tá? Então é viver. Só que essa energia, ela pode ser transmissível no melhor sentido da palavra. Você pode doar para os outros, você pode usar a própria energia para se lavar, para se limpar, para se defender de seres extrafísicos. Nossa, chegou uma consciência aqui. Chegou um ser doentio de outra dimensão na minha casa. Eu estou sentindo que está aqui. Você pode usar as técnicas energéticas para se defender, para deixar a tua casa equilibrada, para afastar qualquer presença negativa. Tudo isso dá para fazer com energia. Pessoas mais fortes podem fazer materialização, pode fazer certas curas de mini doenças, tá? Em si ou nos outros, tudo isso é possível. Então a energia, ela consegue, isso é um processo quase miraculoso, dependendo do nível de evolução que a pessoa tem, tá certo? Bom, vou ler os comentários de vocês aqui, tá, pessoal? Eu vou passar para o segundo relato da noite de hoje. Temos o segundo relato da EQM de hoje, tá certo? Vamos passar aqui daqui a pouquinho. Então a Paula coloca, professor, como eu faço para orientar um espírito que já tem um tempão que está na porta do meu quarto e não vai embora e ele fica me observando? E às vezes eu tento ignorar, mas não consigo. Ele sai de vez em quando, mas ele sempre volta. Parece coisa de doido, mas eu sei que o senhor vai me entender. Entendo sim, Paula. Olha só,
o lance maior que eu vejo é você relaxar. Porque não tem como a gente, assim, meio que obrigar uma consciência a não ver pra, né? Não ficar no nosso cômodo. Pode ser que esse ser que está te olhando, eu não sei quem é ele. Você sabe? Pode ser alguém que está te ajudando. Pode ser que você percebe ele só nessa condição quando você está deitada e relaxada. Pode ser que seja um grande amor do passado. Pode ser que seja muita coisa. Pode ser que seja até alguém indiferente. Não quer dizer que ele seja alguém negativo. Pode ser que seja alguém indiferente que às aparece para te dar, para te orientar, para te dar uma ajuda. Enfim, independentemente de quem seja, só não pense mal dessa consciência. Por quê? Se ele é o tipo de ser que gosta de causar mal-estar, como tem tantos assim que adoram, né, criar um barraco, criar, ela gosta daquela energia. Se ela te perturbar, ela gosta disso. Isso para ela é maravilhoso. Então não caia nesse tipo de armadilha. Tenha sempre os melhores pensamentos. Se possível, se souber já trabalha, não sei, acho que você não sabe trabalhar energia ainda, mas se você pode exteriorizar a energia para ela com as melhores intenções e perguntar. Inclusive é isso, você pode talvez tentar mentalmente se comunicar com ela, perguntar o que ela está fazendo ali, quem é ela, o que está acontecendo, entende? Nada que substitui ali, às vezes, um esclarecimento, uma conversa. Às vezes a gente quer enxotar da nossa casa alguém que nem precisaria fazer isso. Então quem é você? Você fala, não, eu sou só um amigo seu, de vez em quando eu venho aqui ver como é que você está. Pode ser alguém que tem uma ideia fixa com você, que ela fica, vamos dizer assim, é um estado obsessivo em relação à sua pessoa e ele quer ficar presente o tempo todo. Sabe, não sei dizer, mas de qualquer forma, tente se comunicar, tente perguntar, entender quem é ela, qual o caso dela, se ela já sabe que morreu ou não. Porque às vezes como é que você vai dizer uma pessoa não ficar ali? Às vezes ela nem sabe que morreu e está ali. Tudo isso pode acontecer, a gente vê nas experiências fora do corpo e nas experiências de quase morte, entende? Então, é difícil dizer. Você tem que analisar o caso, conversa, e se não for nada negativo, esquece, deixa pra lá, deixa essa consciência ficar lá e tá tudo certo, né? Vida que segue, entende? Se você souber a técnica de trabalhar a energia, como a gente estava falando hoje, exteriorize, joga a energia para o seu quarto, deixa a energia ali o mais agradável possível, porque assim, às vezes, se essa consciência não for muito positiva, pode ser que as suas energias no ambiente blindem, quer dizer, não deixe que ela fique ali, ela não vai se sentir agradável de ficar ali, tá certo? Isso pode acontecer também. Aisha coloca, eu pude separar meus gostos anteriores ao meu nascimento. Diferenciei que minha paixão pela cor violeta vem de antes. A atração pelo quadro que eu comprei mesmo antes do sofá que tanto necessitava. Também anterior ao meu nascimento. O quadro é uma roda gigante de madeira com um buraco no meio, numa moldura grande. Eu fiquei horas assimilando os reflexos da luz natural que incide sobre ele. Que interessante. Ela coloca, a Aisha continua, minha paixão pela água também diferenciei que é anterior a mim. Após o meio-dia, os gostos foram se juntando e fui juntando as duas pessoas, eu e minha consciência. Um negócio fantástico. Legal. Aisha, ó, parabéns se você conseguiu perceber, porque realmente muitas questões que são nossas, na verdade, não começaram agora. Esse ponto de percepção que você está tendo, ele é muito importante. Muitas vezes, não só... na verdade, a maioria dos nossos gostos são de coisas passadas. Tem a ver com o nosso passado. A não ser que seja uma comida muito nova, algo muito, realmente muito recente, que você não teve conta de experimentar no passado. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o sushi. Muitas pessoas elas têm antipatia com o sushi em função do passado, por exemplo. Tudo isso tem a ver com o passado. Às vezes a pessoa teve uma vida muito ruim no Japão, ou ela foi atacada por japonês no processo de guerra. Ela tem algum antagonismo em relação ao Japão. E isso transparece, por exemplo, em relação ao prato, em relação ao sushi. Tem gente que come sushi e passa mal, não suporta. Nem ela sabe explicar o incômodo. Mas veja, não é não gostar da comida. Ela passa mal, ela tem um processo de ânsia. Ah, mas é porque é cru. Não, não necessariamente. Às vezes a pessoa vai lá num quibe cru árabe, ela adora, entendeu? Então não é só, às vezes,
o material do que é feito. Tem sushi que é de legume, não tem essa nem desculpa do que é. Sem contar que o sushi que a gente tem aqui também é muito diferente do que é feito no Japão, tá certo? Aqui a gente tem o hot roll, tem coisa que é frita. Aqui é ocidental, mas mesmo assim, a ideia de comer um arroz com alga para muitas pessoas é incômoda. Ela não sabe nem explicar o porquê. Então, Aisha, procura analisar que boa parte dos seus gostos, eles são anteriores ao nascimento. Que bom que você conseguiu perceber isso, parabéns. Agora, certos pontos, que nem você falou do quadro, às vezes, certos objetos, eles são realmente reconhecidos aqui, mas já foram antevistos no passado, ou no período entre vidas, isso acontece também. Eu, por exemplo, passei por uma fase na adolescência, aquelas revoltas adolescentes bem bobas, sabe? Na fase mais dark, coisa que todo mundo já passou. Eu, quando tive essa minha fase na adolescência, eu comprei numa feira de camelô, sabe essas feiras livres assim? Tinha comprado um anel. Mas aquele anel, a visão dele já não era, eu sabia que eu já conhecia aquele anel de algum lugar. Mas não era um anel muito positivo, mas era um anel que já fazia referência a algum processo extrafísico. Então isso acontece mesmo, tanto para coisas positivas quanto coisas negativas. Então procura só observar, vou te dar só uma dica, Aisha, que é o seguinte, procura observar qual é o contexto que esse quadro traz para você. Entende? Qual é a mensagem simbólica que ele pode passar? Porque sim, os amparadores, eles usam de simbolismo para falar com a gente, para trazer mensagem, para trazer uma série de informações. E não é que é viagem, não, é simbolismo mesmo. Então, por exemplo, uma roda gigante. O que uma roda gigante pode simbolizar no seu processo de evolução? O que uma roda gigante pode trazer? Altos e baixos, fazer referência em relação à constância, fazer referência em relação à disciplina, em relação a medos, ou em relação, como você falou aqui, essa questão de luz e sombra, quer dizer, ela traz uma referência em relação às sombras da tua existência, da sua consciência, ou ao seu lado, a sua luz, que é do seu lado positivo, seus traços forças, seus traços positivos. Como é que é isso? Então, será que esse quadro também não traz um simbolismo, alguma mensagem para você observar aqui? Eu estou jogando, você que tem que avaliar, tá certo? Mas pense sobre isso, pode ser que tenha muita relação. A Sônia coloca, eu tive uma projeção lúcida em dezembro de 2020. Foi uma experiência maravilhosa. Projeção lúcida, para quem não sabe, é a experiência fora do corpo, tá? Acho que também chamada de projeção astral, desdobramento, assim por diante. Foi uma experiência maravilhosa, pena que de curta duração. Fiquei encantada com a leveza e a sensação de liberdade. Entendi a prisão aqui, kkk. Pois é, a Sônia que é membro aqui também do canal. Que bom que você teve, mas não importa que for de curta duração, Sônia. O importante é a sensação, a vivência, a comprovação. É você entender, que nem você falou, né? Essa sensação de leveza, essa sensação de liberdade. E só o fato de você entender que aqui é a prisão, que o corpo é a prisão, já é fora de série, já é maravilhoso. Já mostra que a experiência vale a pena. Pensa numa pessoa que nunca viu o mar e de repente ela fica na imensidão do mar por pouco tempo e volta. Não importa, ela já entendeu essa imensidão, já entendeu, já refletiu, já teve outros ares, outra abordagem assim por diante. E Sônia, pouquíssimas pessoas têm a condição de ter uma experiência lúcida como você teve e de fato, né, entender o que é liberdade, entender que essa vida aqui não é tudo isso, né, é o máximo como as pessoas acham. São poucas pessoas que têm esse tipo de capacidade ao longo da vida. Então, meus parabéns, que você conseguiu chegar lá, você conseguiu ter esse tipo de vivência, tá? Méritos todos teus, sabe? As melhores energias para você. Que eu desejo que você tenha outras experiências ainda. Quem sabe você possa ter ainda aprendizados mais incríveis. Porque eu aposto que, como você falou, foi de curta duração, mas você ficou encantada. Você pode ter certeza que tem experiências que são ainda mais sensacionais. Tem aprendizados que são realmente assim, que calam profundo na nossa consciência e trazem um entendimento cada vez maior da nossa realidade e do ser que nós realmente somos, tá certo? Então, parabéns aí, espero que você tenha cada vez mais. A Paula coloca, a primeira vez que eu ouvi meu corpo na cama dormindo, eu achei ele tão frágil, tão pequeno, sentir tanta compaixão e também sentir que nós não somos nada. Pois é, eu também já tive essa sensação, essa visão, Paulo, de sair do próprio corpo e olhar para ele
E essa compaixão, esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de que, poxa, esse corpo está me dando tanta coisa boa, né? E olha que a fase de vida que eu vi estava super difícil. Mas é quando a lucidez vem, a gente para de reclamar, né? A gente para de se queixar que a vida é difícil, que as coisas são complicadas, e a gente vê que, na verdade, esse corpo aqui, ele é uma ferramenta fantástica, fora de série, que nos dá uma oportunidade gigantesca de evoluir, de ajudar os outros. Isso é realmente fora de série. E às vezes vem também essa sensação que você teve, né, Polly? Você olhar para o seu corpo e falar, peraí, mas eu não sou nada. Esse corpo aqui, esse corpo é alguma coisa, né? Quer dizer, tudo isso pode acontecer. Mas esse sentimento de que você vê que o corpo ele é efêmero, o corpo ele não é que ele não vale nada. A gente ele não vale nada, mas ele vale tudo, quer dizer, é extremamente importante, mas ele não é a nossa consciência, ele é só uma casca, ele é só realmente um veículo que a gente pode usar para atuar aqui nessa dimensão humana. Mas ele em si não é a resposta, ele não é essa coisa tão extraordinária, ele é só um corpo. A gente realmente, você tem uma enorme compaixão por ele, mas ao mesmo tempo, gente, é só um corpo. A minha consciência é tão mais profunda, é tão mais complexa, é tão mais incrível, que esse corpo realmente parece que fica largado ali ao léu, né? Parece que não vale realmente muita coisa. Bom, a Malha colocou aqui falando dos filmes. Também curti muito a primeira temporada da série The Way, ou OA, mas a segunda eu não gostei nada, bem fictícia, mas achei legalzinho. Ah, você também compartilha comigo, né, Malha? Eu gostei muito da primeira, mas a segunda realmente também não gostei. A Aisha também curtiu a OA. A Aisha coloca, daria para colocar essas séries aqui com os links, onde encontro para assistir. Ah, bom, Aisha, eu já acabei respondendo com o tempo, né? Aí você tem que encontrar. The Good Place está na Netflix, as outras realmente tem que procurar, tá? Quem chegou agora não sabe o que eu tô falando, eu dei algumas dicas aqui de filmes e séries, tá? E aí então volta que um pouco atrás aqui eu andei falando para você anotar e vale a pena pesquisar sobre elas, tá certo? Bom, deixa eu beber uma água aqui antes da pergunta da Sônia. E aí eu já vou passar depois também para o segundo relato da noite, tá bem? Sônia coloca, uma dúvida. Pratico TENEPS há uns 5 meses apenas. Opa, temos uma tenepsista aqui como membra. Presinto um aparelho meio grande no alto, acima da minha cabeça. Meu gato também vê alguma coisa. Tem como me dizer o que é isso mesmo? Dizer se é isso mesmo? Sônia, não tem como te dizer, porque assim, cada TENEPS é única, tá? Por mais que a técnica... Para quem não sabe o que eu estou falando, TENEPS é tarefa energética pessoal. Então é uma prática de energização que as pessoas fazem para ajudar os outros, tá? Mas TENEPS é um processo que às vezes leva anos para se preparar. Então, para ser um energizador não é assim, sabe, tão simples. Então, se você está ouvindo agora, calma, tá? Mas tem um vídeo aqui no canal que é como receber a energização gratuita. Até na descrição aqui do vídeo, roda lá e eu coloquei assim, você está precisando de ajuda? E aí, depois de estar precisando de ajuda, você vai ver, tem um link ali para o vídeo quando eu falo o que é a TENEPS. O que é essa energização que você pode dar o seu nome, o nome de alguém que está precisando de ajuda para receber essa energia e ser ajudada, tá? Então, tá numa situação difícil, tá com alguém problemático, passa o nome, endereço lá para a TENEPS, para esses energizadores, que a gente vai ajudar vocês, tá? Eu também sou TENEPS, também faço TENEPS, também sou esse energizador, desde 2008 que eu faço. Então, mas como é que faz mais? Para onde que eu mando? Como é que isso funciona? Olha esse vídeo que eu falei aqui na descrição. Depois de estar precisando de ajuda, tem alguma coisa lá e um link. Esse vídeo eu descrevo tudinho, com detalhes, vai entender tudinho como é que faz, para onde te manda, tudo certo, tá bem? Então, no caso da Sônia, ela faz TENEPS, ela é essa energizadora, mas assim, como eu estava explicando para você, Sônia, a técnica em si, ela é a mesma, o procedimento é igual para todo mundo. Mas o que acontece em cada TENEPS é personalíssimo, tá? Inclusive certos aparelhos, que você falou que você percebe esse aparelho grande aí no alto, ele pode ser até temporário, tá certo? Eu não sei te dizer. Tem casos que certos aparelhos ficam às vezes uma temporada, alguns meses, depois eles tiram. De qualquer forma, não acho que você deva se preocupar com isso. Porque no caso dessa TENEPS, ela é muito bem amparada, tem amparadores muito bons, energizadores ali muito bons, feras no assunto, que ajudam a gente nessa tarefa, nessa incumbência, e que geralmente esses aparelhos só vêm agregar, só vêm a somar.
pode ser um aparelho que ajude na manutenção da limpeza energética do ambiente, pode ser um aparelho que ajude na sua desintoxicação, na sua desassimilação, pode ser certos aparelhos que até ajudem no processo mesmo da assistência de quem é trazido, né, no seu ambiente, enfim, pode ser muita coisa. Então eu não tenho como te dizer, porque já percebi também aparelhos na TENEPS enquanto eu faço, mas assim, é muito eventual, é muito raro, muito permanente assim, mas existem casos que acontece, tá? Da pessoa, como eu disse, ficar um tempo e sai. Agora, pode ser que a tua TENEPS precise por alguma razão? Pode ser. Pode ser que estão potencializando alguma coisa para você ou algo em você? Pode ser. Pode ser que se fique algum tempo, você melhorou em algum ponto, se reestruturou, eles tiram. Pode ser que fique por um bom tempo. Pode ser que fique sua existência inteira, não sei dizer, tá? Mas aparelhos extrafixos são bem comuns nesse tipo de assistência, tá bem? A Tereza Valeriano colocou aqui, obrigado, a Tereza que é lá da Itália também. Obrigado pelas palavras aí, tudo de bom para você também. A Indira coloca, eu acessei minha memória na projeção, né, na experiência fora do corpo, e tudo indica que eu já desconfiava. Fui morta pelo meu marido, mas estou tranquila. Ó, parabéns, Indira, uma esposa mais evoluída. Então, assim, se você... Olha, Indira, o que eu posso dizer? Isso quem tem que afirmar isso é você, tá? Eu não tenho como falar. Mas, em geral, as condições de marido e mulher, filho, pais e filhos, é tudo nesse meio, é tudo nesse processo mesmo, tá? Que foram adversários, que foram... às vezes um acabou matando o outro. E contexto familiar é o que mais realmente repercute, o que mais acontece. Agora, por quê? Agora, que bom que você está tranquila, né? Porque não está querendo esganar o seu marido. Porque tem gente, não é brincadeira, tá? Tem gente que acaba tendo esse tipo de memória de retrocognição de vida passada e fica bem incomodado, fica querendo esganar mesmo. Às vezes dá divórcio, a pessoa acaba não digerindo tão bem o que aconteceu com ela e ela acaba querendo reviver o passado no pior sentido da palavra, tá certo? Mas se você está bem, isso é o principal. Mas vamos entender a inteligência do processo. Se você tem um enrosco, se você tem um nó que você criou no passado com alguém, independentemente de quem tem razão ou não, mas às vezes, por exemplo, lá, seu marido te matou, às vezes ele tem um débito contigo. E muitas vezes ele vir na tua família, ou vir com novamente você sentir essa afinidade com ele, justamente para fazer essa reparação, tá? Tem 2 vídeos aqui no canal chamado EQM, o que não é dito da família, que eu comento vários desses pontos aí que vale muito a pena dar uma olhada. Então, esses contextos que a gente já identificou pela projeção, pela experiência de quase morte, todo esse imbróglio, esse enrosco familiar, eu exponho algumas coisas lá. Agora, também não seja precipitada, tá, Indira? Você teve acesso a uma vida, mas você não sabe o que aconteceu no passado. Às vezes, ele te matou numa vida passada porque na outra você matou ele. Existem coisas assim, sabe? Parece que a pessoa agora estamos kits, entende? Então muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu matei aquela pessoa, estou em débito com ele, mas às vezes até tem casos que não. Tem casos que essa que você lembrou foi só onde vocês ficaram kits, a partir daquilo vocês resolveram se unir, se criar um enlace, um clima, uma conexão mais positiva e às vezes está tudo bem a partir de hoje, sabe? Então, para a gente avaliar um buraco, sempre temos que pensar que o buraco é mais embaixo. Então, um ponto nunca é suficiente para entender um contexto como um todo, tá certo? Então, mas que você viu aí tem muito a ver com esse processo de memória de vida passada mesmo. Então, já desconfiava se foi morto pelo seu marido. Agora, claro, desde que nessa vida ele não seja um agressor, não faça nada que te coloque para baixo. Porque se é uma relação muito negativa, aí tem que observar, porque não vale a pena manter. Ah, mas é da minha vida passada, não importa. Se a pessoa é um agressor hoje, é violenta hoje, se ele faz alguma coisa que atente contra a sua saúde física ou mental,
não é correto, não é muito bom aceitar e continuar, tá certo? Claro, a escolha é tua, mas relações doentias são relações doentias, tá certo? Tem que analisar com muito critério. Então, a Aisha colocou o Good Place tá na Netflix, a Indira falou que é chorona. A Wake também tá na Netflix atualmente, que legal, a Wake, ó, a Aisha colocou aqui, vida por... Ah, se tiver na Netflix atualmente, vale a pena ver, um filmão muito bom. O Igor Souza coloca Um Olhar do Paris na Netflix, um dos melhores que eu já vi. Você já viu? Sim, um filme excelente também, Igor. Só que Um Olhar do Paraíso, ele tá agora, mas eu lembro que uma época ele saiu, mas que se ele tá agora é porque ele voltou. Mas é um filme muito bom também, um filme excelente que mostra em vários contextos que são muito precisos com o que a gente vê nas EQMs ou nas experiências quase morte também, nas experiências fora do corpo, com certeza. Se Eu Ficar também está na Netflix, muito bom, vale a pena então atualmente dar uma olhada, né? Legal. A Amália coloca, chorei horrores quando vi Um Olhar do Paraíso. Pela vez, até minha sobrinha, pela 10ª vez. Até minha sobrinha gostou desse filme. É triste, mas é bom, realmente. Um Olhar do Paraíso. É um filme que eu não indiquei porque ainda tá mais recente, é mais pop, né? Tá mais popular. Mas é um filme também excelente. Valeu aí, Igor, pela menção. Além da Eternidade, já vi várias vezes. Richard Dreyfuss, exatamente. Richard Dreyfuss, lindo, maravilhoso. Exatamente, Sônia. Você já viu mesmo? Um filmão. Um filme excelente, muito bom. Simone coloca, experiência de arte me lembrou o filme O Homem que Viu o Infinito. É, um pouco. Não lembro tanto desse filme não, mas... pode ser. Paula Tavares, professor, assistiu a Energia Pura, indicação do senhor naquele outro vídeo. Chorei muito, mas também me identifiquei muito também. Ah, Paula então viu Energia Pura. Legal, Paula. Beleza. Dependendo da pessoa, tem cenas ali que é de chorar mesmo. Mas Energia Pura é muito bom. Ângela me deu um bolo virtual, obrigado, Ângela. Tudo de bom para você, seja completista também. Cumpra aí sua programação de vídeo, sua programação existencial, tudo de bom. Acho que coloca, professor, muito obrigado, ele sabe como me ajudou, não tenho com o que falar essas coisas incríveis, você realmente me ajuda demais. Eu que agradeço, obrigado aí por tudo. A Sarah Hand coloca, thanks very much, thanks Sarah. Nice to see you. Ó, meu inglês bem meia boca. Simone, quem for assinante do canal HBO, assistam Um Fim de Semana Prolongado. Ah, Simone, eu anotei que você te colocou, mas eu não vi ainda. Teve uma outra live que você falou desse filme, né? Você já falou. Poxa, anotei para ver, mas ainda realmente não vi. Um Fim de Semana Prolongado, eu lembro que você falou. É verdade, ainda vou ver sim. Regina, também que é membro, coloca, Alexandre, eu assisti as temporadas de The Good Place, Bom Lugar e adorei, vale muito a pena, legal. Que bom que você gostou, Regina. Eu também achei a série muito boa, excepcional. Bom, vou terminar de ler esses comentários aqui e aí vamos para o segundo relato da noite, tá bem? Alexandre, a Sônia coloca, Alexandre, me qualifiquei para poder iniciar, sempre com os supervisão dos professores. Então é uma palavra excelente, adoro. Ah, sim, Sônia, eu não falei que era o teu caso, tá? Só estou indicando tarefas que não é para começar rápido, porque já vi, tá? Muitas pessoas que nem tem direito do que é o assunto, já quer começar a fazer, já quer aplicar, já quer, sabe? Não falei no teu caso, não, mas para outras pessoas que estão ouvindo o assunto agora e não sabem do que se trata, tá certo? Então, última pergunta aqui, eu vou passar para o segundo relato da noite. A Tereza Valeriano coloca, não consigo fazer viagem astral, por quê? Tereza, sair do corpo não é algo tão simples, tá? Depende, é um fenômeno complexo que envolve múltiplas facetas. Eu não sei dizer qual é o travão que você tem. O maior deles é o medo e a ignorância. São entre os maiores. Quer dizer, a pessoa não sabe que isso existe, por isso que ela não tem, nem se sente motivada, nem inspirada, nem nada disso. Ela simplesmente vai deitar com a ideia fixa que ela tem que apagar, porque é dormir. Então ela vai deitar pensando, hoje eu vou apagar rápido. Então ela se programa para deitar e ficar sem lucidez, tá? Então isso é ignorância. Bom, já que você não tem a ignorância, então temos que analisar. Primeiro, qual o nível do teu medo? Você tem medo de morrer? Você tem medo de não voltar? E não menospreze nada disso, tá, Teresa? Eu não tenho medo, você é uma pessoa totalmente destemida. Vamos com calma. Eu mesmo, na época, achava que era destemido. Nossa, depois que eu vi, tinha tanto medo envolvido.
Então, assim, não menospreze isso, avalie todos os medos que você tem realmente, de forma bem sincera, tá? Porque se você tiver qualquer receio de sair do corpo, e se eu não voltar? E se eu não der certo? E se isso e aquilo, tá entendendo? Isso pode criar muito problema para você, pode não ser nada bom. Então, muito cuidado, muita atenção em relação a isso, tá certo? Pensa, analisa. Agora, tem que observar também. Você tem alguma mentalidade que é atravancadora? Por exemplo, sair do corpo é só para gente especial. Sair do corpo tem que ser evoluído. Esse tipo de pensamento também é ruim. Agora, outra coisa, você aplica técnica. Muita gente não sai do corpo porque não aplica técnica. Então, você quer ter essa experiência, escolhe uma técnica tua, mas uma técnica que seja afinizada, que você tenha uma certa afinidade, e vai aplicar toda noite antes de dormir. Toda noite, não importa. Se faça frio, se faça sol, se faça chuva, toda noite você vai aplicar essa técnica, vai treinar, vai ficar boa nela. Então, muita gente não sai do corpo, mesmo conhecendo o assunto, porque não aplica a técnica. E ela é muito importante para você se posicionar que você quer ter uma experiência fora do corpo. Entende? Então, aplique técnica e vai, sabe? Posso ficar repetindo, mas aplica técnica, assim, com técnica e persistência se chega em qualquer lugar. Ok? Você sabe alguma técnica? Ou mesmo, você aplica, tem gente que aplica uma técnica que não gosta, que não é muito afinizada. Então, por exemplo, a pessoa é sedentária. Às vezes ela está aplicando uma técnica que envolve respiração. A respiração delas é ruim. Ela não respira direito. Fisicamente, ela, sabe, é um sedentário crônico, não faz esporte, não transpira, não respira direito. Isso quer dizer que ela não vai conseguir? Não, mas ela vai ter mais dificuldade. Muitas vezes a pessoa não é boa de imaginação, não é boa de visualização e está fazendo técnica nesse sentido. Pode ser que seja ruim, pode ser que não ajude. Entende? Então tudo vai depender da técnica que você escolheu, se você tem afinidade com ela. Outra coisa, Tereza, veja qual é o objetivo que você tem. Muita gente não sai do corpo também porque o objetivo é fraco. Ela fica querendo sair do corpo e quando sai do corpo fala, mas e agora? O que eu faço? Então, ao deitar, também foque, jogue muita energia, tenha muita vontade naquilo que você quer acessar, naquilo que você quer encontrar. Entende? Então, aquela vontade ardente, calorosa de chegar até o seu objetivo. Não, você é do corpo para fazer isso. E você vai desejar ardentemente, com toda a sua vontade, toda a intenção, realizar aquilo. Entende? Isso também ajuda demais. Porque muita gente, é que nem alguém fala assim, eu quero viajar, mas para mim não interessa, eu quero viajar. Essa pessoa, às vezes, ela não vai realmente entrar num aeroporto ou numa rodoviária para viajar, porque é muito abstrato ainda. Você quer viajar para onde? Você quer fazer o quê? Agora, eu quero viajar para tal lugar. Aí ela fica mais animada, ela fica pensando, ela fica mais motivada. Entende? Então, poucas pessoas falam, eu quero viajar, e sai viajando sem rumo, sem destino. Né? Sem lenço, sem documento, ela sai viajando. Não. E projeção, experiência fora do corpo é viagem. Certo? Então, você quer viajar para onde? Você quer fazer o quê? Eu dei várias dicas aqui, mas quem tem que ver mesmo você tem que avaliar. Se tem algum travão, principalmente algum travão pessoal. Por exemplo, você é desorganizada, tem gente que nunca aplica técnica, nunca dorme sempre. Um dia ela dorme 2 da manhã, outro dia ela dorme às 10, outro dia ela dorme de barriga cheia, outro dia ela dorme com fome. E para sair do corpo, tá, Tereza? Muitas vezes essa rotina, ela é importante. Uma rotina, não é que é para ser quadradinho, para ser chato, para ser rígido, não é isso. Mas a rotina, ela tira os imprevistos e ela te dá mais tranquilidade para que você tenha melhor desenvoltura. Tá certo? Bom, gente, eu vou passar então agora aqui para o segundo, mas acho que é isso, né? Acho que eu respondi. Então, eu vou passar agora aqui para vocês para o segundo relato da noite, tá? De hoje. E esse relato aqui, eu vou ligar aqui, ele aconteceu com a Caterine, lá em 2001, nos Estados Unidos, em função da perda de sangue. Então, ela teve aí uma perda de sangue muito forte, como vocês vão ver, e aconteceu ali uma experiência de quase morte com ela, tá certo? Bom, e a Caterine começa o seu relato de EQM da seguinte forma. Eu estava fora do meu corpo, mas não vendo com os olhos. Eu sabia que algo tinha acontecido durante a cirurgia que era de risco de vida. De alguma forma, foi entendido que, como um ser espiritual, eu precisava estar fora do corpo, pois poderia não ser mais utilizável.
Embora eu me lembre de uma luz brilhante sobre o lugar que fui, não me lembro de uma jornada através de um túnel. Me lembro de flutuar em direção a uma luz. Cheguei a um lugar com vida selvagem deslumbrante e belos edifícios. Não me lembro de ter sido recebida por familiares ou amigos que faleceram. Me lembro de uma sensação de familiaridade com esses seres que me saudaram. E um deles era um cachorro, meu animal de estimação de infância. A forma como experimentei o conhecimento e a informação não foi por meios humanos. Eu experimentei uma espécie de conhecimento fundido, onde eu tinha acesso a diferentes aspectos do conhecimento se eu me concentrasse naquilo que eu quisesse saber. Dessa forma, eu teria imediatamente a resposta para o que me preocupava. A melhor maneira de descrever a informação é através de uma série de impressões emocionais que aceitei como verdade, porque não havia nenhum conceito de inverdade ou mentira ali. Fisicamente, eu não tinha forma da maneira usual. Se eu pensasse que deveria ter forma, assumiria uma forma humana. Se eu não pensasse nisso, eu era uma essência contida, mas sem peso e talvez até feita de luz. 2 seres me guiaram em um dos prédios para um processo de revisão da vida. Eu acredito que esses edifícios foram construídos com uma mistura de ambiente, como uma mistura com o ambiente natural, quer dizer, eram prédios, mas misturados ali com a natureza. Estavam abertos como pavilhões. Se eu pensasse sobre eles, acho que eles assumiriam mais formas. O que eu me lembro é uma tela como se estivesse em uma mesa. A tela era sensível ao toque. Eu nunca tive acesso a essa tecnologia na época da minha EQM, então eu não sabia que existia algo assim. Lembrando que a EQM dela foi em 2001. Né? Eu revi minha vida como um filme, exceto que eu poderia pausá-la e dar zoom em diferentes momentos importantes dela. Eu poderia examinar esses tempos de várias perspectivas, como as pessoas que eles afetaram. Quando eu penso nesta revisão agora, imagino que deve ter levado muito tempo do ponto de vista terrestre se eu tivesse feito a mesma coisa aqui. No entanto, nesse local, o conceito de tempo não se traduzia muito bem. O tempo era agora e só passou de forma linear porque organizei os diferentes eventos como acontecendo em uma certa ordem quando refleti sobre isso. É extremamente difícil de explicar, mas não era nada como o tempo na Terra. Após a revisão da vida, fui levada diante de seres que pareciam ser mais sábios do que os 2 que me trouxeram para a minha revisão de vida. Eu comuniquei com eles sobre minhas decisões durante a minha revisão e áreas onde eu poderia melhorar. Embora fosse um processo colaborativo, eu tinha profundo respeito e reverência por esses seres. Senti que eles me amavam completamente e sem qualquer tipo de julgamento. Em psicologia, existe um termo para descrever isso chamado consideração positiva incondicional. E eu tinha certeza absoluta de que eles tinham esse sentimento por mim. Essa certeza parecia um brilho quente de luz ao meu redor. A conclusão dessas conversas foi que não era tanto para uma decisão de fazer a coisa errada em situações, ou fazer escolhas imprudentes, mas que os momentos de maior desafio para mim eram aqueles em que eu poderia ter agido, mas optei pela inação.
Concluiu-se que, ao retornar à Terra, devo escolher a ação e usar minhas experiências e sentimentos para orientar essas ações que sejam como uma forma ou um ato de amor. Antes de voltar à Terra, havia um acordo de algum tipo de que eu poderia ficar em uma determinada área desse lugar, mas não poderia ir mais fundo nessa cidade. Por exemplo, não consegui descobrir mais informações sobre o futuro da minha vida, embora soubesse que esqueceria ao retornar se o fizesse. Ao invés disso, fiquei em uma área de belos jardins. E esses jardins eram mais verdes do que o verde da terra, e as cores eram mais vivas e ricas. Enquanto eu estava nesse lugar, eu não tinha peso. Eu poderia acessar todo o conhecimento que eu pudesse pensar. E também não sentia dor, porque eu não tinha sequer um corpo, sem peso e sem dor. Era como se fosse impossível ser desajeitada. Também é impossível ser outra coisa, senão verdadeiramente eu mesma. Senti como se fosse mais eu mesma lá do que aqui na Terra. Passei o que seria em termos terrestres muito tempo nesses jardins, conversando com as pessoas de lá. E uma delas ali era um mestre ascensionado. Na época, decidi chamar esse mestre de Jesus, mas quando olho para trás, é como se essa pessoa fosse um porta-voz de Deus que tinha acesso especial à intenção divina. Conversamos pelo que poderiam ter sido horas ou até mesmo dias na Terra. Estava sempre claro ali, como se fosse continuamente à tarde. E isso não foi nenhum incômodo para mim. Eu acredito que foi assim porque eu pensei que deveria ser assim. Ao contrário de estar perto de pessoas na Terra, me senti completamente energizada e revigorada com a troca social. Eu sou uma introvertida, então essa foi uma experiência muito marcante para mim. Não me lembro do que falamos, exceto que envolvia conhecimentos especiais, às quais não tenho acesso aqui. O que tirei dessa experiência antes de partir foi que devo escolher a ação ao invés da paralisia. Devo me comportar de uma maneira que ajude a trazer mais consciência e amor ao mundo. O mestre entre aspas, me disse que eu precisava ir, embora eu nunca tenha sido perguntado especificamente se eu voltaria ou não. Mas ficou entendido que eu retornaria. Não me lembro da viagem de volta ao meu corpo, mas não acredito que voltei a ele e depois acordei. Acho que voltei ao meu corpo físico e gradualmente saí da anestesia algum tempo depois. A primeira coisa de que me recordo quando acordei foi que estava de volta a um quarto de hospital. Meu pai estava sentado ao meu lado. Ele comentou que eu tive muita sorte de ter sobrevivido à cirurgia, porque houve complicações durante ela. Não me lembro se falei ou não dele sobre minha experiência, mas acho que fiz algum comentário simples como tive um sonho ou tive uma visão. Essa foi a experiência da Caterine, uma experiência aí muito interessante. Acho que o primeiro ponto, né, que dá para colocar aqui, assim, ela não teve algumas coisas clássicas, ela não teve turno de luz, ela não teve a questão ali, como ela falou, de ver entes queridos, mas aconteceu uma coisa que aposto que muitos de vocês gostariam, que é ver um antigo animal de estimação de vocês. Então ela viu um cachorro que era um cachorro da infância dela. Agora, vamos também, assim, ter uma esperança mais realista. Por que eu digo isso? Porque animais de estimação não são óbvios nem claros de que eles estão esperando pela gente quando a gente tiver uma experiência fora do corpo ou quando a vida após a morte. Ah, eu sei que quando eu morrer eu vou encontrar
sei lá, o meu cachorro, meu gato, meu papagaio, enfim, a tartaruga, sei lá que animal que você teve. Não é bem assim que a coisa funciona. Há casos que sim, pode ser, por determinadas razões, que eles nos esperem, que os amparadores ajudem para que eles estejam lá, tá? Mas está longe, longe mesmo de ser uma regra. Até porque o processo de evolução animal, ele é muito mais complexo do que a gente em geral acaba vendo. Então, assim, tem muitos casos que, que a pessoa ela quer ter um contato com o ser, com o animal dela, mas isso de fato não ocorre. Então, e a pessoa fica muito frustrada, fala, caramba, eu queria ter uma EQM, eu queria ter uma experiência fora do corpo com aquele meu animal que eu amo, mas não consigo. Mas, gente, não há uma explicação, uma regra clara do porquê que algumas pessoas têm, mas quem tem são poucas, tá? São poucas mesmo. Agora, se vier, pensa que é um lucro, é um bônus, mas assim, eu entendo que tem pessoas que têm tanto amor pelos animais, né? Gostam tanto de bichos, que alguns ficam até mais felizes em encontrar, acho que o animal, do que encontrar algum parente, né? Encontrar, às vezes, um amparador, um ser de luz. Mas que isso aconteceu com ela e ela não descreve muito mais coisa, mas ela falou que, né, dentre os seres que estavam ali tinha esse cachorro. Ela só simplesmente citou, ela não ficou, não parece tão muito animada assim, mas de qualquer forma foi uma ocorrência. Agora, outro ponto também que ela, nesse lugar bonito que ela estava, né, parecia na mistura de uma vida selvagem com prédios assim por diante. Acho que o processo mais sério dela foi a revisão da vida, em onde ela pôde rever, inclusive o que muitas pessoas citam, que é não apenas ver as suas ações, mas sentir como isso repercute nas outras pessoas. Isso já é mais comum, né, Kem? Então a pessoa fala, peraí, mas eu tive determinada ação e eu vi os sentimentos, ou positivos ou negativos, que os outros tiveram em relação à minha postura. O quanto que eu fiz o bem ou o quanto que eu incomodei os outros. Agora, lembrando que incômodo não é porque você fez algo ruim, tá? Às vezes faz até uma coisa boa e a pessoa dói o cotovelo dela, fica incomodada. De qualquer forma, essa revisão da vida, às vezes quando ela é mais expandida, quando ela é mais expansiva, realmente você percebe a tua vida e percebe as emoções dos outros em relação ao que você está vivenciando, ao que você está vivendo. Isso também é mais comum. Agora, um ponto legal é que ela falou que ela sabia que tudo aquilo era verdade, porque aquele ambiente onde ela estava, ela sentia muita verdade, muita autenticidade no local. Ela sabia que nada ali era mentira, nada era de faz de conta. E eu estava até falando para a Tereza, que ela perguntou por que ela não sai do corpo, né, antes do relato. Eu estava até comentando vários pontos. E um dos pontos que eu até me lembrei agora aqui é que também muitas pessoas não saem do próprio corpo, não têm algumas experiências como essa, porque ela tem dificuldade de ser autêntica, ela tem dificuldade de ser ela mesma. Então é o tempo todo fazendo teatro, o tempo todo, sabe? Parece que é ator da Globo, o tempo todo de forma não muito verdadeira, não muito sincera. Eu não estou falando nem só em relação aos outros, eu estou falando em relação a si mesma, em relação a si próprio. Tudo isso pode acontecer. Então, o fato de a gente se ver fora do corpo em outra dimensão, ela é muito ostensiva para mostrar quem a gente realmente é. Seja o melhor, seja o pior. Seja os pontos maturos, sejam as imaturidades. E muita gente não quer se observar. Por isso que às vezes a pessoa tem dificuldade de ter QM, de ter saída do corpo lúcida. Porque a pessoa ela tem medo de se ver, ela não quer se ver. Sabe? Ela tem uma dificuldade maior de autoconhecimento. E tudo isso por razões psicológicas, tá? Não é porque ela é burra, não é porque ela não consegue, nada disso. É mais uma bobagem, um travão mental que ela tem e ela não quer se ver. Tudo é o medo. O medo da responsabilidade, o medo de ver que ela é melhor do que ela se vê, ou o medo dela achar que ela era tão boa, mas na verdade ela não é tão boa assim. Então são sempre os medos, os problemas, as preocupações que acabam sabotando esses processos. E ali era um ambiente natural, que ela via que não tinha mentira, não tinha inautenticidade, não tinha nada disso. Ela estava ali sendo plena, sendo ela, sendo ela mesma. Como ela mesma coloca, ela era mais autêntica ali, estava mais sendo coerente ali do que propriamente na vida aqui na Terra, né? Isso também é um ponto bem interessante de citar. Agora, outro ponto também marcante dessa revisão de vida dela não foi nem necessariamente os erros,
mas foram as omissões. Então, dentro da ciência da consciência, a gente chama isso de omissão deficitária. O que é omissão deficitária? A pessoa se omite, e isso é o pior que ela poderia fazer. E no caso aqui da Caterina, parece que o que predominou na existência dela até então, nessa vida dela, foi justamente a omissão deficitária. Então veja, tem muita gente preocupada com os erros. Ah, mas e se eu errar? E se for pecado? E se não sei o quê? Mas olha o caso dela. O que marcou não foi as atitudes erradas, foram as não atitudes. Foi a paralisia, foi a omissão, foi a inação, como ela colocou. Então veja, para algumas pessoas isso marca mais do que o erro. Então tenha certeza que legiões de pessoas, depois de descartarem o corpo, vão se lamentar muito pela vida que tiveram, mas não pelos erros que elas cometeram. Não, elas vão ficar melancólicas por aquilo que elas não tiveram coragem de realizar, não tiveram coragem de colocar em ação. E isso é terrível. Então já pensou você lamentar a vida que você não teve porque você não teve capacidade de realizar? E quando eu falo não ter a vida que você não teve, eu não estou falando de ganhar na Mega Sena, não estou falando de, sabe, comprar tal coisa, ou ter certos luxos que uma vida pode trazer. Não é isso. É realização. É aquele projeto que você queria fazer e nunca fez. Às vezes pode ser até uma profissão, mudança de profissão, pode ser uma pessoa, umas amizades que você deixou perder e você sente falta, pode ser muita coisa, mas é o fato da pessoa não agir, ela escolher ficar então em subnível, ficar aquém daquilo que ela realmente poderia fazer para si e para os demais. Então, meus caros, a omissão pesa tanto às vezes, dependendo, pode ser mais forte que os erros. Então, uma pessoa que é perfeccionista está tão preocupada em errar muitas vezes que ela não faz nada. E às vezes é aí que está o maior erro dela. Porque, como diz até uma frase, eu não lembro agora quem disse, se foi o Rui Barbosa, acho que é pior do que ter fracassado é não ter lutado. Quer dizer, pior do que você ficar ali se lamentando do erro que você cometeu, mas pelo menos você tentou, você foi lá e fez, sabe? Então, pessoas que são mais proativas, mais produtivas, tendem a ter uma vida nesse sentido com menos omissões. Porque elas, tudo bem, eu fiz lá, não deu certo, mas eu fiz, eu tentei, eu botei as caras, não foi bom, paciência, mas ela teve a ação. Então, olha só que lição que a Caterine teve para ela nessa EQM. Ela escolheu, nos momentos de maior dificuldade, ela escolheu não fazer nada. Como se dizer, não, o tempo cura, o tempo resolve, os problemas se dissolvem, né, conforme a duração deles fica cada vez maior. Besteira. A gente vê que o tempo não cura tudo, mas o tempo é uma força capaz de propiciar oportunidades e acalmar certas situações críticas, conflituosas que nos permitem realizar ou fazer determinado tipo de cura, um determinado tipo de reconciliação. Quantas pessoas que esperaram o tempo curar e aí ela vai ter depois que na próxima vida renascer com uma outra pessoa porque ela não fez nada para curar, porque ela achou que o tempo apenas bastava e não bastou. Então são lições importantes para a gente pensar, porque isso aí foi o que mais não é tão comum assim a omissão ser um fator mais marcante assim nessa revisão da vida, certo? E olha que detalhe, ela teve essa conversa de omissão, ela não falou a palavra omissão, mas no fundo é isso. Foi quando ela foi para aquele jardim que encontrou com dois seres mais evoluídos ali, que ela tinha muito respeito, muita consideração, e nessa conversa isso que foi abordado, né? Dela para eles, olha, meu problema não são os erros, é o momento de não fazer nada. Tem até uma frase, se não me engano, do Dante Alighieri, que diz que o inferno está reservado, o pior tipo de inferno está reservado para as pessoas que escolheram a omissão nos maiores tempos de crise. Então veja,
Quando a gente tem um problema e você não procura fazer parte da solução, muitas vezes a sua omissão agrava o problema. Claro, não quer dizer que o Dante falou isso que é correto, né? Não quer dizer que quem que nunca se omitiu uma vez na vida? Nós somos humanos, ok? Mas quando isso é uma regra, quando é a sua conduta padrão sempre se omitir, ou coloque a omissão também com uma palavra fuga. Então a pessoa tem um problema, opa, ela foge. Tem uma dificuldade, ela escapa. Tem não sei o que, ela escorrega. Isso é omissão deficitária. Isso é omissão que vai levar a pessoa para ter problemas maiores. Entende? Então tudo isso é omissão. Então se você quer ter uma vida mais assertiva, quer cumprir a sua missão de vida, sua programação existencial, seu propósito, enquanto consciência aqui, é importante pensar: será que eu sou uma pessoa que se omite muito? Eu estou sempre em cima do muro? Porque tem gente, pessoal, que se omite até em coisas básicas. Então você fala para a pessoa: você quer água, chá ou refrigerante? Ah, não sei, qualquer coisa. O que você quer comer hoje? Macarrão ou feijão? Tanto faz. Claro, tem dia que você não está com paladar, você pode escolher qualquer coisa. Mas se a pessoa sempre é assim, opa, calma lá. Entende? Ela nunca escolhe nada, ela está sempre... Qualquer coisa basta, qualquer coisa serve, qualquer coisa tá bom. Por um lado, alguém que se adapta melhor, mas por outro, veja bem, até que ponto essa pessoa não leva essa questão para outras vertentes? Até que ponto com a companheira ou com o companheiro ele não se omite demais? No trabalho, na vida social e assim por diante. Então, é importante pensar nessa questão de omissão. Ela pode ter um peso gigantesco aí na tua existência, tá certo? E só para fechar aqui, ela falou que ela tinha também nesse local certa capacidade de controle. Então, se ela pensava num corpo, ela tinha um corpo. Se ela não pensava, parece que ela era apenas luz, ou melhor dizendo, apenas energia. Então, isso mostra que o ambiente era um ambiente positivo, que ela tinha o ambiente respondia à vontade dela. Isso é um caráter que mostra que também é mais um ponto que evidencia que não tem nada de sonho, que é justamente uma experiência de quase morte, uma experiência fora do corpo, porque tudo isso acontece, a gente poder mover, a gente poder trabalhar o ambiente de acordo com a nossa vontade. Então a nossa aparência, a aparência dos lugares, das pessoas, tudo isso é um processo aí que pode ser moldado. E sem contar o que ela falou também, né, para fechar aí, que a vida dela, ela deveria aqui na Terra trabalhar para, né, contribuir mais e para ter mais amor. Agora, amor, vamos colocar uma palavra mais feliz, que é a palavra fraternidade, ou a palavra assistencialidade. Então, porque amor, a gente pode amar qualquer coisa. Você pode amar a novela, você pode amar ir no cinema, você pode amar muita coisa, mas não é esse amor que a experiência traduziu. Traduziu você, de fato, fazer algo de fraternidade, a compaixão por si mesmo, a compaixão pelos demais. Quer dizer, isso é uma atitude de amor, você contribuir. Então, até que ponto as omissões que ela não teve foi em relação à assistência? Ela podia estar ajudando os outros e não fazia nada. Podia estar conversando, esclarecendo, escrevendo, fazendo, sei lá, tanta coisa para ajudar os demais. E ela sempre omissa. Sempre ali, fingindo que não está vendo, dando uma de João sem braço, como se diz, né? Fazendo que não está percebendo aquilo e a vida passando, os anos passando, e ela não estava fazendo nada. Sempre na paralisia, sempre na omissão. Então, fica aí a mensagem importante que a gente, né, concorda sempre que a assistência, ajudar os outros nunca é demais, é sempre um alvo nobre, é sempre um motivo engrandecedor, é sempre um motivo assim que eleva o nosso trabalho em todas as ações, em todos os aspectos, tá certo? Mas e vocês? O que vocês acharam desse aqui? Me acharam diferente? Vocês concordam que já tinham ouvido falar de omissão deficitária? Já tinham ouvido alguma coisa nesse sentido? Vocês se omitem muito? Vocês acham que isso tem um peso ou não dentro da nossa missão existencial? O que vocês acharam? Tiveram dúvidas ou não? Se tiverem, coloque aqui no chat que eu já vou ler. Então, vamos colocar aqui, deixa eu ver onde eu parei. A Simone aqui não coloca. O Homem que Viu o Infinito é a história verídica do matemático indiano. Sim, é Krishnamurti, né? Não.
não, esqueci, que recebia sonhos e equações matemáticas inéditas em sonhos. Eram equações que foram fundamentais anos depois. Então, Simone, eu lembro mais ou menos do filme, mas eu falei que eu achava que não sei se tinha tanto a ver com o caso ali da Paula. Não foi a Paula, não, foi a Aisha que colocou, né? Porque ela falou que ela tinha cursos sistemáticos, mas no caso desse filme, não mostrava que ele tinha curso projeção, mas simplesmente que ele tinha uma capacidade absurda, uma capacidade fantástica, absurda não, fantástica, né? De reter informações extrafísicas. Até teve um caso, se não me engano, desculpa, que ele conta num filme, que teve uma vez uma mulher, era uma deusa lá da Indiana, que eles têm vários deuses, né? Tem muitos deuses. E um desses deuses apareceu para ele e falou uma equação que ele gravou e voltou. Ele falou, nossa, eu tive um sonho que ele me falou a equação e eu voltei e escrevi, era uma equação matemática fantástica, enfim. Então tem vários pontos em que eu lembro do filme, mas não sei se era uma coisa, se ele tinha aula sistemática, mas ele é realmente um cara brilhante. E tinha captação de coisas extrafísicas realmente. Agora, mesmo ele não captando, né, não era só captação, ele era um matemático em si excepcional, realmente, com certeza. A Teresa falou, grazie, você fala tudo, sou ansiosa, não tenho paciência. Teresa, então, a nossa italiana aí, diz que não tem muita paciência. Fica tranquila, Teresa, isso aí tem que se trabalhar, tá certo? Mas você chega lá, se você tiver interesse, vontade, motivação, tenha certeza que você vai conseguir. Também a Tereza fala, tem um pouco de inveja das pessoas que conseguem e eu não. Deu risadinha. Tereza, você que está na Itália aí, ó, você tem... A Itália não é fácil, dependendo da região que você está, não é fácil, hein? Tem lugares aí que são bem problemáticos energeticamente falando. Muita guerra, muito conflito, muita manipulação do passado, mas... Não importa onde você esteja, se você treinar, se tiver técnica, vai fundo, Tereza, que você consegue, tá certo? Com certeza. A Lucinéia colocou hoje pela primeira vez aqui, ao vivo, primeira vez ao vivo. Legal, Lucinéia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que você aproveite cada vez mais, tá? Tendo dúvidas, questionamentos, escreve aqui que a gente responde, tá certo? Eni bateu palminha, tem um canal aqui, nem dá para ler, Ashkui. Também não dá para entender. Paula coloca, identifico com a moça do relato. Eu também fora do corpo encontro com os meus cachorrinhos que já se foram. Choro bastante. Imagino, Paula. Se eu tivesse, nossa, tem alguns animais que eu gostaria muito de encontrar, com certeza. Eu tenho uma lista, né? Minha mãe sempre, quando eu morava com ela especialmente, gostava muito, né? Tinha muito cachorro e gato e tem muitos que foram marcantes que eu adoraria encontrar. Espero, quem sabe um dia, né? Encontro aí também. Mas parabéns, Paulo. Que bom que você tem esse privilégio, essa oportunidade de encontrar. Muito bom. A Paula coloca, é verdade, professor, eu me identifiquei bastante com o relato dessa moça porque eu fora do corpo sou muito mais autêntica. Sim, isso é um ponto muito sério. Então pensa, uma pessoa que ela quer... Como é que a pessoa ela quer ter um entendimento do universo, entendimento sobre si, se ela ainda fica se enganando, se ela fica se tapeando? Ou se ela fica contando historinhas para si mesma? Não funciona, isso não vai dar certo, não vai muito longe. Por isso que é importante a gente ter sempre essa ideia de que a cosmoética, ou seja, essa ética cósmica, cosmoética. Então a ética universalista, essa ética que envolve, que engloba outras dimensões, gente, ela é fundamental. Fundamental. É uma das coisas, inclusive, que dizem se uma pessoa é evoluída ou não, não é pelos fenômenos que ela apresenta, não é pelo histórico, pelo currículo que ela tem. O que diz se uma pessoa é evoluída ou não são as atitudes dela nos níveis mais profundos que a gente pode imaginar. Então, uma pessoa, por exemplo, após a morte, se ela se vê tranquila em espionar os outros, xeretar a vida, ver como é que os outros são pelados, sabe? Enfim, se ela tem umas atitudes assim, acha que está tudo bem, isso já demonstra o nível de evolução que ela tem. Se uma pessoa se vê capaz de manipular, prejudicar, puxar o tapete do outro, isso mostra o nível de evolução que ela tem. Então, para nós que queremos evoluir
né? Não sei quem você que está me vendo, se você também quer amadurecer, se você quer acelerar a evolução nessa vida, é extremamente importante pensar em ética, em autenticidade, em ser coerente, ser menos hipócrita, sabe? Isso é muito importante, porque é isso que vai dar a segurança de você se sentir bem fora do corpo. Porque olha só, se a pessoa sai do corpo e vê como ela de fato ela é, seja pelas suas virtudes, seja pelas suas imaturidades, de repente a pessoa não gosta daquele estado. Ela estar no local onde tudo é transparente, onde não existe fantasia, não existe enganação, não existe hipocrisia, ela se sente péssima ali. E se sente péssima de verdade. Então, por exemplo, pessoas que às vezes vivem em certo contexto social, tem pessoas, por exemplo, de alta classe social, onde pessoas têm muito dinheiro, por exemplo. Uma das desvantagens é que boa parte desses grupos, da chamada elite ou a nata da sociedade, como alguns falam, é justamente a inautenticidade. As pessoas não falam o que os outros precisam ouvir, mas nem que o outro peça. Ó, me fala que eu preciso ver, a pessoa não consegue falar. Ela sempre vai elogiar, ela sempre vai dar um sorriso amarelo, ela sempre, sabe, vai ter aquela atitude cortês, aquela atitude educada, mas muitas vezes sem autenticidade. E nesses meios, muitas vezes, onde muita só a aparência conta, quando tem alguém que é mais transparente, que é mais sincero, aquilo horroriza, aquilo escandaliza as pessoas daquele grupo. Elas ficam assim chocadas que alguém teve a capacidade de ser sincero. Então, eu sei que a autenticidade é importante ter, mas, claro, dentro de um nível saudável, equilibrado, porque é assim que se você não tiver essa tranquilidade aqui, fora do corpo, se você se vê numa situação autêntica, você vai ficar incomodado, você vai querer voltar para o corpo. Às vezes até inconscientemente. Você sai naquele lugar e fala, peraí, tudo aqui é transparente, tudo aqui é autêntico. Não, isso aqui tá errado, eu não gosto disso. E a pessoa cai fora, entende? Então, é muito importante pensar nessa ética, nessa cosmoética como eu estava falando. Tá certo? Muito, muito importante mesmo. A TV Bode, ó, ótimo nome, hein? TV Bode coloca: todo capitalista gosta da Turma da Mônica e todo comunista gosta do laboratório de Dexter. Isso é verdade? Olha, não sei te dizer. Acho que a pergunta mais incomum, inesperada que acho que eu já tive aqui no canal até hoje. Todo comunista gosta do laboratório Dexter. Olha, realmente, TV Bode, não sei de onde você tirou isso aí. Todo cristão gosta de Ben 10, todo ateu gosta de Dragon Ball. Isso é verdade? É. Acho que você tá mais mesmo na zoeira do que falando a verdade, porque realmente são analogias bem. Essa foi boa, hein? Você prefere desenhos americanos Mickey Mouse ou desenhos soviéticos? Aí várias perguntas de ordem pessoal. Qual o seu animal favorito? Olha só, estamos fazendo um teste de personalidade aqui comigo. E se o Drop tivesse descoberto o Brasil? Qual o seu planeta favorito? Qual o seu país? Olha, TV Bode. Bom, essa leitura, sei que muita gente faz essa leitura aqui, tudo é política, mas eu não costumo ter esse tipo de visão. Eu acho que é até meio, vamos dizer assim, meio irrelevante, tá? Porque a tendência nossa, pelo menos, é porque tem muita gente que fala assim, tudo é política agora. Inclusive filme. Vou analisar um filme, tudo tem uma mensagem política por trás. Realmente, às vezes tem, mas isso é uma coisa que eu faço questão de não focar muito aqui, porque o canal aqui eu não gosto de falar de política, porque o nosso objetivo é falar de coisas mais avançadas e não falar de esgoto, tá certo? Agora, qual é o meu animal favorito? Gato, adoro gato. Tem várias também análises dá pra fazer sobre isso. Gosto de cachorro, gosto de gato, tá? Aí tem umas perguntas aqui também, as perguntas meio engraçadinhas, né? Qual é o meu país favorito, meu planeta, meu anime. Anime não sou muito chegado, não. Enfim, planeta favorito é a Terra. País favorito é o Brasil. Aisha coloca: eu recebi a sistematização de uma metodologia decolonial para ensino de música, toda em outras dimensões no sono, fora do corpo.
A Aisha continua. Até a reprogramação de software eles me ensinaram até chegar a uma partitura sistemática sofisticadíssima. Algo que eu jamais poderia ter feito. Olha, muito interessante, Aisha. De qualquer forma, se você receber esse tipo de informação, coloca no papel, aplique, é muito importante isso daí. Porque, mesmo que seja música, veja, música ainda é um processo mais secundário, às vezes é um processo, dependendo do caso, às vezes mais infantilizado, né? Quero dizer assim, menos maduro, mas ainda assim é um processo que pode ajudar pessoas, pode ser terapêutico para outros. Mesmo a música pode ser muito válida dependendo do contexto. Então, eu não entendo muito de música, então sistematização de metodologia decolonial, não faço ideia do que seja, né, para ensinar música em outras dimensões. Olha, realmente parece algo muito interessante, muito avançado. Sugestão: escreva um artigo, escreva um texto que fale sobre isso, porque muitas vezes nessa informação que você teve pode ter uma ideia original, uma ideia que você captou que ninguém pensou ainda, que pode revolucionar uma área, que pode melhorar. Você está entendendo? Então, assim, por isso a gente fala que muita informação que vem de outras dimensões, que vem do extrafísico, ela pode ser muito positiva para ajudar a gente a nos construirmos enquanto até, sabe, enquanto civilização, enquanto ser, enquanto consciência. Então, tudo isso pode ajudar. Por quê? Se é uma informação mais avançada, isso pode trazer implicações em várias outras áreas. Áreas musicais que podem influenciar na matemática, podem influenciar, enfim, em várias áreas. Então, sugestão: escreva um artigo e dê um jeito de publicar, entende? Coloca, se quiser, tem lá no meu blog Dimensão Mental. Se for uma coisa interessante, me manda, a gente pode publicar, ver se dá para publicar lá, enfim. Vamos fazer uma coisa, mas coloca no papel, só não menospreze esse tipo de coisa. Porque tem muita gente que tem informação de outras dimensões, sabe? Lembra de coisas, não anota, não escreve, fica por isso. Faz o que a gente falou aqui do caso da Caterina, aqui da EQM, da última EQM que eu li. A omissão deficitária. A pessoa tem a capacidade de fazer uma série de anotações, reflexões, de às vezes ter uma informação que pode agregar alguma coisa para os outros e não faz nada, ela se omite. Então, fica a minha sugestão, escreva sobre isso, né? Faça aí suas considerações, porque isso pode ser muito positivo para os outros. Tem muitas pessoas, por exemplo, se a gente for olhar na história, Aisha, tem muitas consciências que já que lembram, por exemplo, que tiveram alguma experiência dessa, aquilo foi transformador. O próprio Thomas Edison, se não me engano, foi ele que tinha uma técnica que ele ficava dormindo, ou foi o Tesla, agora não me lembro se foi o Edison ou o Tesla, mas um deles tinha uma técnica de ficar com uma muleta, assim, algo segurando, dormindo segurando algo, e aí quando aquilo caía, a pessoa acordava e ela conseguia reter certa memória que ela teve ali, naquele curto período que ela dormiu, que ela estava desencaixada do corpo. Então veja, a coisa vai tá caindo, a pessoa acorda. Então se a pessoa tem, e tem outras que tiveram também experiência fora do corpo, que voltaram com ideias originais, enfim, anote, tá? Não menospreze, isso pode ser muito importante para você, tá certo? TV Bot coloca: porque eu pesquisei no Google comparando Sailor Moon com Pica-Pau e apareceu um monte de coisa nada a ver. Olha, a TV Bot tem as perguntas mais aleatórias aqui do canal. TV Bot, aqui a gente fala mais de evolução da consciência, experiência de quase morte, autoconhecimento, coisas assim, tá? Agora, pergunta de anime, planeta, Sailor Moon, meu caro, acho que você errou o canal aqui. A gente fala mais de assuntos transcendentes do que coisa nesse sentido, tá? Então, analise que está no canal errado. Gente, eu gostaria de fazer para vocês aqui, gostaria só de contar uma ocorrência aqui. Desde o começo aqui do canal, às vezes as pessoas perguntam, falar para contar alguma história pessoal, alguma coisa nesse sentido. Eu vou contar brevemente aqui como que algumas coisas do canal Dimensão Mental, umas histórias que eu acho interessante, para que vocês possam ver e entender como é que muitas vezes o nosso trabalho, mesmo sendo pequeno, ele pode ser bem amparado, ele pode ser bem ajudado.
E eu percebo que tem várias coisas nesse sentido aqui no canal Dimensão Mental que tem essa ajuda de outras dimensões. E justamente isso que acho que me dá assim, uma certa força, me dá uma motivação para fazer também aqui. Então, assim, eu já tinha o blog Dimensão Mental desde 2016, se não me falha a memória, onde eu já escrevia textos e coisas, né, sobre estudo da consciência, dando dicas, enfim. Tem vários textos muito bons ali, inclusive o texto lá no Dimensão Mental. Tem um texto chamado 18 Sinais de Sua Vida Passada. Foi o primeiro deles que, né, passou alguns anos atrás a ter 100 mil leituras e alavancou muita coisa. Então, eu já tinha a ideia de colocar nesse blog, porque eu tinha muitos textos parados. Eu já tinha escrito vários livros que eu nunca tinha publicado e tinha muitos textos ali que ficavam soltos, que eram bons de ser publicado, né? Que estava parado. Eu decidi desovar, colocar tudo isso ali na internet aos poucos. Com o passar do tempo começou a ter insight, ó, escreve esse texto aqui agora, faz isso, faz aquilo, e eu sempre fui fazendo, sempre foi dando muito certo. E aí eu criei também a marca, né, eu criei uma página no YouTube, né, o Dimensão Mental, comecei a publicar com as coisas ali, imagens, textos, fotos, assim por diante. Só que aí, né, com essa situação toda que aconteceu no ano de 2020, que a gente não precisa nem dizer, vocês sabem muito bem, todo esse confinamento e tudo mais. E aí nesse processo todo mudou muitos paradigmas, inclusive da internet. Então, de repente todo mundo, ninguém quase ligava para YouTube, para internet, de repente todo mundo começou a fazer live, começou a ter certo movimento assim. E lá pelas tantas eu senti também a ideia de voltar, essa vontade de querer fazer live, de querer... e tudo pelo Instagram que eu estou dizendo, fazendo live, né? E aí pelo Instagram então, lá no... comecei a fazer lives e tudo mais. Só que lá pelas tantas, coincidiu de logo no começo, quando eu estava fazendo isso, lá para falar sobre a consciência, termos que a gente fala aqui, eu comecei a ler um livro de EQM, né? Um dos meus estudos é também a experiência de quase morte. E aí eu comecei a fazer esse tipo de, né, de conteúdo. E aí quando eu comecei a ler, eu peguei um livro para estudar sobre EQM, e pensa num livro que eu começava a fazer e começou a ter muita repercussão. Eu li um, dois parágrafos, aquilo vinha ideias, e, sabe? Era difícil ler porque você lê e vem tanta ideia, tanta informação, reflexão. Mas não é porque o livro é ruim, pelo contrário, você está acessando muita ideia, muita coisa positiva. Isso foi muito legal. Esse livro foi tão forte a leitura dele, a intensidade, que surgiu né, um amparador ali e falou, olha, por que você não faz um canal... não, desculpa, antes de aparecer um amparador, teve o seguinte, eu falei, não, eu vou... tem um detalhe antes. Eu falei assim, não, eu vou fazer um canal no YouTube, eu fiz com outro nome que não era Dimensão Mental, e falei, vou fazer conversa, só que eu não queria aparecer, porque Instagram ainda é uma coisa muito solta, assim, né? Não vai uma coisa que vai popularizar, aquele vídeo vai viralizar. É pouca gente que vê e acabou ali. Instagram não foi feito para você pesquisar. Deixa eu pesquisar o vídeo lá que eu fiz. Você não acha, é difícil. Tem que entrar no canal, é difícil. Mas eu sabia que o YouTube podia viralizar, podia para o bem ou para o mal. Podia ser muito bom, muito ruim. Então eu falei, eu vou fazer um vídeo, um canal, onde eu vou falar muitas coisas, mas sem aparecer, só a minha voz. E aí eu fiz, e era tudo para falar também sobre o estudo da consciência, não era quem, mas... E aí eu fiz lá um teste, eu fiz uma conversa lá só gravada em áudio e deixei lá no YouTube. Devia ter uma meia hora de áudio e tal. E ninguém viu. O YouTube não mostrou para ninguém. Passou um mês, não teve uma visualização. Eu falei, isso aqui não vai dar certo. Aí no meio desse mesmo canal, aí eu mudei o nome dele. Eu não vou falar qual é o nome anterior, porque é um nome bom. Penso talvez usar no futuro ainda para alguma coisa, mas assim... Aí eu mudei para Dimensão Mental, já que tinha um blog, já que eu tinha essa marca antes. Falei, vamos fazer o canal aqui, Dimensão Mental. E aí, nisso, aí sim aconteceu, lendo o livro da EQM, um parador falou, olha, por que você não faz um canal sobre EQM? Eu falei, não, mas eu gosto do tema, mas eu aparecer, eu não quero aparecer e tal. Eu falei, eles não falaram, foi uma conversa, dá para ver multidimensional. Eles falaram assim, olha, mas você já faz live no Instagram, qual o problema? Por que você não pode aparecer?
Aí eu falei, eu tava meio assim com a ideia, né? Mas eu tinha feito já aquele áudio que não deu totalmente errado, ninguém viu, o YouTube não mostrou pra ninguém. Aí eu falei, tudo bem, eu vou fazer então uma listagem ali de temas que eu poderia fazer vídeo GQM. Vamos ver como é que a coisa flui. Foi só fazer a listagem que veio centenas de temas de vídeo, isso e aquilo. Eu falei, nossa, o tema é bom, eu gostaria de fazer isso. E isso me deu motivação, eu senti muita energia positiva, muito amparo, coisa muito forte. Eu falei, não. Quando eu fiz a listagem, eu entendi. Eu falei, esse pessoal tá certo. Esse pessoal aí que fala que me deu essa sugestão de fazer um canal, eu acho que eles estão corretos. Vai ser bom mesmo. E aí então, eu falei, bom, mas tem que me organizar. Eu fui organizar, meio que sem entender direito como é que fazer cenário, como é que gravar, enfim. Aos trancos e barrancos fiz e comecei. E aí, de repente, o que começou a acontecer? Eu fiz isso aqui e começou a ter algumas visualizações, mas não muitas. Então eu estava assim, me esforçando, fazendo um vídeo, mas eu também não ficava divulgando o link para ninguém. Eu queria que fosse coisa orgânica, eu queria que as pessoas chegassem, porque elas têm interesse naquele tema. Porque para elas, de alguma forma, foi positivo. Então eu deixava que o YouTube se encarregue, o YouTube que espalhe, o YouTube que distribui esse conteúdo. Só que quase ninguém viu o canal também. Quase ninguém viu, ali ralando. Eu lembro que o canal já devia ter, enfim, já tinha muitos vídeos. E esse era sempre o sábado, sempre o vídeo do sábado. E aí, ninguém estava vendo, eu olhei lá, não tinha nenhum vídeo pro próximo sábado, isso era sexta-feira à noite. Aí na sexta-feira à noite não tinha nenhum vídeo pro outro sábado gravado. Falei, puxa, agora vou gravar ou não vou? Falei, não vou gravar. De vez em quando agora é o seguinte, ninguém tá vendo o canal. Fui olhar as estatísticas dele, tava lá, era 40 e poucas visualizações. Eu devia ter uns 20 vídeos. Então, tipo, era um canal que ninguém via. Porque você tem quase mais de 20 vídeos, ter 40 visualizações num dia, isso é nada, isso é um canal morto. Então eu falei, eu não vou ficar me matando fazendo vídeo toda semana. Eu vou fazer de vez em quando agora quando der e tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Só que nisso, isso era sexta-noite, começo da noite, e aí eu fui para a TENEPS, que eu estava comentando ali antes, com quem perguntou, que é essa tarefa de energização para os outros. E aí eu fui fazer essa energização, e essa energização dura em torno de 50 minutos, e nesse tempo me passaram temas para 4 vídeos. 4 vídeos sobre EQM que não estavam na minha lista e me explicaram tudo, ó. Nos vídeos você fala isso, sabe? Eu saí depois daqueles 50... Isso é muito raro acontecer. Então as consciências ali extrafísicas, os seres, os amparadores, seres que, né, de outras dimensões que estavam ali ajudando. E como é que me passaram isso? Não é que eles ditaram o texto, é tudo palavra-chave, funciona por palavra-chave. Então tinha lá o título bem claro dos vídeos e as palavras-chave, os assuntos que eu tinha que falar em cada um deles. E eu consigo me dar muito bem assim. Então, desses 4 vídeos, eu saí da TENEPS, eu saí dessa tarefa de energização, falei, putz, e agora? Era sexta-noite. Eu gravo o vídeo ou não gravo? Mas eu pensei, poxa, isso aconteceu, é inédito. Eu vou para a TENEPS, os amparadores me passando ideia de vídeo, de tema. Eu falei, se eles querem que eu... Então, qual foi a mensagem que ficou para mim? Se eles passaram os temas dos vídeos, então é porque é importante fazer, porque eles querem que eu continue fazendo. Eles não querem que eu desanime. Então fui lá, peguei a câmera, me arrumei, gravei. E nessa noite eu gravei 3 vídeos. O 4º vídeo eu não gravei. Até precisava estudar um pouco mais, tinha que dar uma lida melhor, mas os 3 primeiros que eles indicaram eu gravei. Beleza, gravei. No sábado eu fui lá, fiquei editando o vídeo, o primeiro desses vídeos. E esse primeiro vídeo chamava EQM, o que não é dito do EQM. E eu, quando estava editando esse vídeo, eu fiz o seguinte acordo comigo e com os amparadores, que diziam assim, tudo bem, né, depois pensando, vocês querem que eu não pare de fazer o canal, beleza. Ninguém está vendo, mas ok. Então eu fiz o seguinte compromisso comigo e com eles, olha, eu vou fazer esse canal por mais 2 anos, ainda dei 2 anos, hein. Por mais 2 anos eu vou fazer o canal. Se daqui 2 anos o canal continuar as moscas, ninguém continuar vendo, eu paro e beleza, tá, fiz o que deu. Por mais que vocês me deem mais dicas, eu não vou continuar fazendo, não vou ficar me esforçando para não ter resultado nenhum, assim, né? Resultados mínimos. Beleza, fiz esse compromisso. Então, para mim ficou muito claro, se daqui 2 anos o canal continuasse ninguém vendo, né, aí eu pararia. Mas nem ia fazer 2 anos.
E aí esse vídeo que eu coloquei, o que não falam DQM, foi surpreendente, porque quando eu colocava um vídeo assim, ele tinha 130 visualizações no dia, aí depois ele já caía para 60, 40, 30 e ficava ali 30, 40 a semana toda até o próximo vídeo. Aí quando eu coloquei o vídeo, em vez de ele ter 130 visualizações, ele já teve 300 e pouco, 350. Eu falei, caramba, ainda teve o dobro, legal. Foi um vídeo realmente ajudado aí pelos amparadores. No outro dia, o canal teve 1.500 visualizações. E no outro dia, 3.000 e poucas. E a partir desse dia, desse vídeo, tudo no canal deslanchou, tudo avançou. E aí, esses 3 vídeos foram muito bem vistos, foram muito bem, sabe? E a partir de então que a coisa realmente aconteceu. E esse vídeo, o que não é de DQM, se não me engano, foi em abril do ano passado. Então o canal mesmo só começou a deslanchar de uns 8, 9 meses para cá. E para mim tem sido uma experiência muito grata, porque eu tenho tido amparos, ideias e conexões muito boas. Já aconteceu de eu fazer um vídeo que não estava no previsto, mas amparadores durante a TENEPS ou durante algum processo, nessa interação que eu tenho com eles, deles falarem, ó, esse tema aqui é importante falar. E para tudo, eles falaram, tá falado. Eu furar a fila, né, dos vídeos que eu tenho para gravar e falar um vídeo específico, porque foi indicação extrafísica, indicação de outra dimensão. Então, assim que o canal foi acontecendo e de lá pra cá que a coisa vem crescendo cada vez mais. Eu não fazia live também é uma coisa muito recente. Então, né, fui lá, comprei câmera, computador, placa de vídeo, fiz o que eu pude. Também também era inspiração que fazer live era importante. E desde então acho que tem sido bem legal. Então, tudo que eu tenho feito no canal, a princípio, quase tudo foi inspiração extrafísica, né? Não é uma coisa assim, às vezes, que só eu quero. Vem dica, vem orientação, sabe? Vem, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é. E assim vamos indo. O canal, felizmente aí, né, 9.000 inscritos, eu agradeço demais todos que participaram, todos que estão aí, entendendo, querendo aprender, eu querendo passar um pouco desse conhecimento, né, de tantos anos aí que eu dou aula sobre esses assuntos desde 2003. Então não é que eu simplesmente resolvi falar, não. Eu estudo a consciência desde 96 e sou voluntário desde o ano 2000 da Conscienciologia e sou professor desde 2003. Então, sou muito tempo fazendo, estudando, lendo, compreendendo, fazendo o que eu posso. Então, passar um pouco desse conhecimento é muito gratificante para mim e todo esse amparo, toda essa inspiração que eu venho tendo só vem reforçando o quanto que esse trabalho aqui, de alguma forma, tem seu significado. E agora eu ia fazer o quê? Né? Toda informação que me deram, ó, abre o canal. Eu falei, pô, não vou abrir, não quero aparecer. Mas não, é importante. Até que, sabe, eu sou levado a fazer. Depois, quando eu vou arriar, eu falo, ninguém tá vendo, eu vou fazer vídeo de vez em quando. Eles falam, não, ó, faz esse vídeo aqui. E aí você faz o negócio dar certo e deslancha rápido. Então, veja, há uma supervisão, há um amparo. Então, eu vejo que o canal ele pode ter muito a contribuir aqui para as pessoas, tanto nos vídeos, né, explicativos, quer dizer, os vídeos teóricos que vão aprofundar, quanto nas práticas também. Como hoje a gente faz relato, que as pessoas podem contar o seu caso, como é que foi com elas, o que aconteceu, né? O último vídeo que a gente colocou antes desse aqui com a Inês, que ela narrou ali as 3 EQMs que ela teve, encontrou o Valdo Vieira fora do corpo, encontrou seres que pareciam extraterrestres, enfim, uma experiência muito boa, uma lucidez ótima, foi muito autêntica, muito positiva. Então acho que o canal ele está crescendo, ele tem pontos muito bons que a gente pode aprofundar. E um ponto também que sempre me falaram e sempre estava muito isso dentro de mim, que é usar aqui sem muito jargão, sem muito termo técnico, porque senão vocês não iam entender, vocês não iam gostar e vocês iam fugir. Eu nem iam se inscrever. Então eu procuro fazer aqui de uma forma, falar da forma mais clara possível, e usando termos técnicos quando possível, entendendo, explicando, mas sem que fique uma conduta muito fechada. Senão, se eu falar de um jeito muito complexo, muito científico, só uma bolha vai entender e a maioria vai ficar ali realmente mais com dúvida do que com entendimento. Então, tem sido um laboratório esse canal em vários aspectos. Não um laboratório no sentido de ser irresponsável, de se deu certo, deu. Não. Tem sido um laboratório assim, no sentido mesmo de ser muito bom, de fazer assistência, de poder divulgar, de poder contribuir com todos vocês aí. Então,
Sei que eu estou falando aqui, não costumo falar muito de mim nem das coisas, mas eu queria, nessa primeira super live aqui, essa live um pouco mais extensa, contar contar como é que surgiu, como é que aconteceu, e o quanto que eu me sinto, assim, sabe, amparado, o quanto que eu me sinto respaldado por outras consciências que às vezes dão indicações de aquilo realmente dá certo, aquilo flui, aquilo é assistencial para os demais. Então, fica aqui os meus votos de gratidão aos amparadores, aos seres intangíveis, aos seres invisíveis que estão constantemente aqui nos ajudando, que foram ajudar na criação, na manutenção e que dão a inspiração para muitas coisas que eu faço aqui e que de alguma forma eu espero que essas informações possam aí sempre contribuir com vocês, né? Sempre estar mais somando do que trazendo aí dúvidas, tá certo? Bom, falei demais, então antes de a gente encerrar, vou ver os comentários de vocês aqui por último e depois a gente encerra, tá certo? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. A Aisha coloca, eu já escrevi artigo e ele já foi publicado aqui no Brasil e na Argentina também. Eles me visitaram e falaram que aconteceria. Que legal, Aisha, muito legal. Eram 7 seres vestidos com roupas lindas e típicas em volta da minha cama. E eles eram simplesmente lindos, divinos e me falaram da publicação. Isso que eu estou te falando, nenhuma informação, às vezes muito séria, é à toa. Quando esses amparadores passam alguma ideia, alguma mensagem, sabe? E você vê que aquilo tem coerência, aquilo é ético, aquilo não tem nada de errado, tá tudo certo. Por exemplo, aqui no canal que eu estava falando. Eu criar o canal, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar eles por quê? Eu estou indo contra alguma regra? Não. Eu estou agredindo alguém? Eu estou infringindo alguma lei? Não. Eu estou fazendo algum mal para as pessoas? Não. Então, quando eu ver, por que não criar por que não criar o canal para falar de experiência de quase morte? Isso pode ajudar. E eu vejo que eles querem que justamente tenha muitos vídeos aqui mais teóricos. A gente vai voltar com tudo esse ano com eles. Justamente porque eles veem que tem muitas pessoas que passaram por EQM, que não entenderam direito, que elas estão solitárias, que elas estão perdidas, que a gente possa criar uma comunidade mais forte, uma comunidade mais firme, sabe, para interagir, esclarecer essas pessoas. Então, se o canal que eu criei não está fazendo mal a ninguém, não estou indo contrário a nenhuma regra, não estou infringindo nenhuma lei, tá tudo certo, né? E aí, no teu caso também, você recebeu uma mensagem, recebeu uma ideia. Aquilo é muito, geralmente não fica barato, você tem que fazer uma coisa em relação a isso. Por isso também que muitas pessoas não acessam os amparadores, porque se eles acessarem, eles deram uma ideia, isso dá trabalho. Claro que dá trabalho. Você fala, poxa, eu estou ali tranquilo na minha casa, vendo uma sériezinha só, tranquilo, sem ficar com a minha vida mansa, que não tem problema nenhum, não tem, sabe, dificuldade nenhuma. Aí eu vou para outra dimensão, acesso a amparadores, vão me dar trabalho, vão me dar artigo, vão me dar ideia, vão ter que fazer, vou ter que ralar, vou ter que desenvolver. Pois é, por isso que muita gente não acessa amparador. Imagina quanto na minha vida, quantas ideias, quantas coisas que eu não tenho para fazer aqui, que já me deram de ideia, já me passaram, eu tenho que fazer. Você tem que se esforçar, você vai ter que ralar. Então, não tem jeito. Por isso que eu falei, se teve uma ideia de uma coisa avançada, provavelmente fazer um artigo é muito importante. Se eles te falaram de usar o próprio artigo, acho, então, mais um processo aí que só vem corroborar o que eu estava falando aí. Amparador não dá pingo sem nó, eles não fazem nada por acaso. Se eles estão te dando uma informação séria, nova, é para te ajudar, é para você passar isso para frente. Aí que você coloca, eles eram simplesmente lindos, divinos e me falaram da publicação. 15 dias depois eu recebi o convite. O que foi incrível é que eram 7 artigos, um de cada país, o meu era do Brasil. Puxa, que legal. Muito bem amparada também. Parabéns aí, Aisha. Show de bola. Eni Vidal coloca, admiro muito sua maneira de ser e ensinar. Penso que além de você estudar para fazer o melhor possível, você tem professores muito evoluídos e fraternos. Maravilhoso. Obrigado, Eni. Obrigado pelo elogio. Pode ser que sim. A Eni também coloca, vou confessar que depois de uma vida inteira de caminhada, quase 80, eu percebi que você inspira vontade de seguir estudando. Bom te ouvir. Que ótimo, Eni. Quanto mais trabalho com o lado mental, mais a vontade é aprofundar. Então, e negócio de idade, né? Isso é irrelevante. Nunca é tempo para ler o que a gente gosta, para desenvolver, para trabalhar, é maravilhoso. Eu adoro isso aí. E que bom que de alguma forma te inspirou de algum nível, tá certo? Legal. Mas isso é mérito todo teu, tá certo? A Nádia coloca, despertar na projeção, onde dava num tipo de lugar ajudando a dar comida para várias pessoas. É possível isso? Eles comem no astral? Nádia, em alguns casos comem sim, tá? Em muitas situações são consciências que têm um baixo nível de lucidez
e que estão precisando ser ajudados. E essa fome que elas têm é a fome de energia mesmo. Então, em muitas situações, podia ser que você estava ali dando energia, não dando comida. Mas isso é comum, tá? Tem vários casos de pessoas que fora do corpo acabam dando esse tipo de comida, de alimentação e fazendo como se fosse uma assistência de... como se fosse estomacal mesmo, tá? Mas isso daí acontece sim, tá certo? A Sônia coloca: todo esse conhecimento que você divide conosco é uma grande assistência que nos presta. Será sempre amparado de forma mais completa. Gratidão imensa. Obrigado, Sônia. Obrigado pelo elogio aí. Eu contei essa questão do canal, tá, pessoal? Não é nem para que vocês fiquem falando, agradecendo ou elogiando. A ideia não é jogar confete em cima de mim, tá? Mas me veio também a intuição de dizer assim, olha, às vezes é importante falar porque muitas pessoas não fazem ideia, acham só que, até porque tem uma ideia errada de que quem está na frente da câmera quer só se aparecer, quer não sei o quê. Eu não tô nem aí. Eu não quero ser famoso, eu não quero ficar, sabe, ter nada disso. Eu não quero, isso aí que tipo, não dá status. Se bobear, tem muita gente até me apedrejando pelo que eu faço, porque às vezes dói um cotovelo aqui, outro cotovelo ali. Então, a minha ideia, não estou muito tranquilo em relação a isso, tá? Então, eu só quis compartilhar aqui o canal, as inspirações e tudo mais, porque isso também foi uma inspiração para compartilhar e para dizer que isso pode ajudar de alguma forma a contribuir com as outras pessoas, tá? Porque contato com o amparador também, gente, ó, se você tem experiência fora do corpo, se você tem certo domínio de energia, não é uma coisa do fim do mundo não, tá? Você pode interagir, conversar, falar como um amigo, tá? É um contato meio direto. Então tem amparador que quando precisa para fazer uma assistência eu chamo e sempre vem. Eu sempre sinto, sempre existe diálogo quando precisa. E não é uma coisa do fim do mundo não, volto a dizer. É tudo uma questão de treino de assistência. Não tem nada de ser eu já nasci assim, não. Eu não tinha nada disso. Eu fui treinar, trabalhar com energia, treinar a experiência fora do corpo, fui treinar pouco a pouco e você vai conseguindo ter certo desenvolvimento aos poucos, tá? Isso é possível para qualquer pessoa, independentemente da idade ali, como a Eni comentou, tá certo? A Carla também fez elogios, parabéns, né? Então, eu não vou ficar lendo elogio, volto a dizer, né? A ideia é mais compartilhar aqui, mas Carla e Cris, muito obrigado, tá certo? A Paula também coloca: o professor descobriu seu canal produzindo vídeos de experiência procurando vídeos de experiência fora do corpo. Eu descobri seu canal procurando vídeos de experiência fora do corpo. Não é projeção astral. O YouTube indicou o seu canal, amei nunca mais sair. Eu não canso de ouvir o senhor, tem uma incrível energia de assistência. Obrigado. Obrigado, Paulo. Você também, que bom que você conseguiu acessar e está aprendendo e está crescendo junto com todo mundo aqui, tá certo? Alexandre, falei agora com minha mãe, ela disse que essa noite acordou, né, com eu no quarto dela. Seria possível mesmo um espírito passando? Ela não mora comigo. Nádia, eu não sei dizer, tá? Pode ser tanto você no quarto com ela, quanto podia ser uma outra consciência passando. As duas possibilidades existem. Às vezes alguém se passando por você não quer dizer que seja uma consciência negativa, pode ser até um amparador ou ser de luz, como é chamado. Muitas vezes, para se conectar com uma pessoa, ele coloca a forma, o aparente de alguém que ele tem muita afinidade, que ele tem muito afeto. Então isso é comum de ser feito. Pode ser consciências ali zombeteiras também, querendo fazer alguma coisa? Pode ser, né? Mas, em geral, a tendência é que seja a própria pessoa, ok? Agora, tem pessoas também que pode confundir, pode ser que sua mãe tenha visto alguém que parecia com você, em uma experiência que ela não estava muito lúcida e ela confundiu com você. Tem essa possibilidade? Também tem. De qualquer forma, o ideal seria você ter tido uma rememoração, você ter tido ali uma... enfim, você relembrar o que aconteceu com ela, né? Mas como isso não aconteceu, então você tem que ficar analisando, ou pelo menos pegar a análise dela e ver se é coerente ou não, se faz sentido ou não, entende? Aí o principal, aí realmente poderia ser vamos dizer assim, o mais correto. Mas no geral, pensa o seguinte: qual que foi o conteúdo de você estar no quarto com ela? Teve alguma mensagem? Ou foi só um encontro normal? Porque se foi só um encontro casual, pode ser que a tendência tenha sido você mesmo. Lembrando o seguinte, sempre, Nádia, que a gente não fica muitas vezes, a gente vai fora do corpo
para onde a gente tem saudade, para onde a gente quer, entende? Então, muitas vezes, a gente fica assim, lembrando de uma pessoa antes de dormir, ou a gente tem alguma saudade de algum processo em relação a ela, e aí, de repente, você acaba vendo ela, encontrando com ela, tendo algum processo assim, entende? Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Já aconteceu comigo, por exemplo, de ter, às vezes, aquele 5 segundos de pensar numa pessoa. Caramba, pensei na pessoa 5 segundos, mas por alguma razão. Ao dormir à noite, você tem alguma rememoração no outro dia. Caramba, eu falei com essa pessoa. Mas espera aí, mas foi 5 segundos que eu pensei nela durante o dia. Às vezes você nem lembrou direito, mas você está com saudade, ou você está querendo ter um contato, ou a pessoa está precisando de ajuda e chama você inconscientemente, você capta e vai. Sabe, Nádia? Pode ser muita coisa. O processo todo é análise, é poder entender. Você estava com saudade dela, você queria falar com ela, você estava preocupado com ela, como é que é isso? Ou ela estava com saudade de você, sabe? Agora, se foi uma consciência extrafísica e não fez nenhum mal para ela, não fez nenhuma mensagem ruim, não fez nada que vá realmente atrapalhar, sabe? Então, mesmo que seja outra consciência, fica meio indiferente, tá tudo certo. A Nádia coloca, é que minha mãe tem muita clarividência e audiência desde criança. E ela disse que fiquei parado como se estivesse dormindo na frente dela. Ah, então era você mesmo. Isso aí. Então, se a sua mãe já tem um nível de parapsiquismo, quer dizer, um nível certo de sensitividade, e ela vê que se estivesse dormindo, então provavelmente é isso. Você foi lá ou porque ela te chamou, ou porque você queria ir, estava meio com saudade, e inconscientemente ficou lá, sem lucidez. Então, se fosse uma outra consciência passando por você, não seria você dormindo, tá? Então, nesse caso, dá para quase afirmar, porque a gente não bota, a gente não assina nada, né? A gente não afirma nada, mas é provável que, é quase certo que realmente era você que foi lá e ficou dormindo apagada ali, sem lucidez, tá? E ela conseguiu captar você, tá? Então provavelmente foi você mesmo, tá certo? Gente, já passamos de 3 horas e meia. Agradeço a todos a presença aí de todos, agradeço as perguntas. Espero que foi uma live um pouco diferente. Espero que vocês possam aproveitar dentro do possível aí as experiências, possam fazer suas reflexões, chegar às suas próprias conclusões. Sempre lembrando, né? Não acredite em nada, nem mesmo no que eu falo. Mantenha o seu senso crítico, mantenha a sua criticidade, reflita, sabe? A gente engolir o que os outros falam não é a postura mais ideal, seja eu, seja uma ou outra pessoa contando a sua experiência. O principal é a criticidade, o bom senso, o discernimento sempre, certo? Eu agradeço a vocês, quem pôde dar o seu like aí, muito obrigado. Estamos chegando a quase 100 likes, estamos com 97, então nesse finalzinho, quem tá aí, dê o seu like, curta. A nossa meta é de 100 likes por live, porque assim o YouTube, né, divulga cada vez mais. 100 lives durante a live, tá certo? Porque quanto mais likes, melhor para esse assunto ser mais difundido e mais pessoas poderem acessar tanto os assuntos da experiência quase morte, as experiências fora do corpo, a evolução da consciência e todos esses assuntos aí transcendentes e que são sérios, que envolvem a nossa evolução pessoal e grupal. Então, muito obrigado pelo seu like, curta, se inscreva, compartilhe se puder. Gente, eu vou ficar então por aqui. Muito obrigado a todos de novo, obrigado pelos parabéns que vocês deram. Valeu demais. Então, fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Até a próxima live de terça-feira às 21 horas. Valeu, obrigado.